Oi, gente, boa noite. Vamos entrar na nossa live. Hoje eu vou conversar com meu querido amigo lá de Minas, Gilberto Melo. Nós vamos falar de espiritualidade e sejam todos bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Espera meu querido Gilberto entrar. Oi, mãe, boa noite. Oi, prima. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Esperar o Gil entrar. Pode entrar, querido, para eu poder te convidar. Ele tem um canal chamado Espiritualidade Livre. Acessem. Acessem que é ótimo. Nós vamos conversar bastante hoje sobre espiritualidade, sobre a liberdade das religiões, as escolhas. Pode entrar, querido. Oi, Dani. Como estão as coisas em Roraima? Boa noite. Gil, eu sei que você tá aí no canal, tá? Mas você tem que apertar alguma coisa aí para eu poder te convidar. Igual da outra vez. Acho que é assim. Isso! Agora sim. Vamos lá. Já apertei para te convidar, rapaz. Entrar ao vivo. Oi, Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo. Marcelo lá de Minas também. Gratidão, E gratidão. querido! Oi, meu anjo, Você tudo tá bom? bem? Tô bem, graças a Deus, e você? Tudo joinha? Esse cabelo tá muito lindo, esse cabelo dourado. É a barba que eu tenho que fazer. É? Tá combinando para combinar com o cabelo, é isso? É porque com essa pandemia, né? Então o barbeiro fica meio coisa, aí eu tenho que fazer. Ah, tá ótimo. Não precisa fazer nada, não. Tá tudo bem por aí? Em Minas? Gra- Dá graças a Deus, graças a Deus. E como é que tá aí no Rio, né? Tá friozinho? Adoro, eu adoro. Eu não sei porque que eu nasci no Rio de Janeiro, porque eu sou pessoa do Sul, sabe? Se eu pudesse, eu moraria no Sul. Eu amo frio. Eu gostava muito de frio, hoje em dia eu gosto mais do calor. É, o senhor de vez em quando vem para Arraial do Cabo, não é à toa, né? Quando podia, né? Agora não tá. Eu acho que é isso. Assim, sabe que de verdade, isso eu gosto muito no frio, eu adoro as roupas de frio. Eu gosto de tudo no frio. Comida, Nossa, roupa. acho que as roupas de frio são muito bonitas, assim, Não, sabe? Você tem muita verdade. opção. Verdade. Aí eu gosto um pouco disso. Mas frio, frio eu não gosto muito, não. É, aí tá friozinho também, né? Tá gostoso, tá um friozinho gostoso. Ó, tá entrando um pessoal que eu conheço aqui, o meu amigo Daniel Gameiro lá de Roraima. Olha como é que nós estamos no Brasil Estamos, todo, não é estamos mesmo? Daqui a chiques. pouco então, estamos muito chiques, entendeu? Melhor assim, que a gente pode É, conversar bastante e chegar em todos os locais possíveis, né? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para conversar e a gente vai falar sobre uma coisa, né, linda que é falar sobre a espiritualidade. com certeza. Conta pra mim, assim, primeiro fala pra mim o que você faz, algumas pessoas já sabem da outra live, mas assim, como é que você trabalha, você é professor de quê, por que você entrou no caminho da questão espiritual, que não é um caminho que eu julgo fácil, né, como escolha de trabalho e como escolha de postura, inclusive, né? Então, assim, eu Sim, gostaria que você sim. falasse um pouco por que você escolheu esse caminho e se foi um dom, se foi algo que você percebeu, alguém notou em você e por que você foi por aí. Ah, gratidão. Então vamos lá. Pessoal, meu nome é Gilberto, né? Eu sou terapeuta holístico, sacerdote espiritualista e eu também faço eventos, cursos, palestras aí sempre dentro desse ramo de espiritualidade. Falar sobre espiritualidade na minha vida é uma coisa que ela teve sim alguns pontos, alguns ápices, né?
Mas assim, é uma coisa que sempre foi muito presente. Eu desde muito novo, eu sempre curti muito espiritualidade. E sempre com essa pegada que é, inclusive é o nome da nossa escola, que é a espiritualidade livre. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança e tal, eu era muito ativo dentro da igreja, eu era católico nessa época, né? Eu era muito assíduo nos encontros, nas reflexões. Eu teve uma época que eu quis ser padre, sabe? Tipo, Nossa, teve esse primeiro lado, mesmo, é, é? mas, mas mesmo nessa época, por exemplo, eu li o livro dos Espíritos de Kardec, eu tinha 9 anos. Nossa, Eu li com 9 anos. Então, tipo assim, eu sempre fui bem cabeça. Eu sempre gostei de estudar religiões, também mitologia, gosto muito. filosofia. Então, assim, eu acho que essa coisa da espiritualidade livre, ela sempre foi muito ampla. Eu conheci um pouco do evangelismo, né, nas igrejas evangélicas, e aí, por volta dos meus 17, 18 anos, eu já mais consciente de quem eu sou e tal, do que me chama mais atenção, eu comecei a esse caminho propriamente dito, né? Estudei o espiritismo, participei da Umbanda, né? Que eu participo até hoje, sou pai de santo, e no meio desse caminho outras vertentes espirituais, a Wicca, a magia natural e tudo mais. Só que nunca foi com a pretensão de trabalho, sempre foi um chamado meu comigo, sabe? Eu gostava, né? É uma coisa que casava muito comigo. Só que a vida tem essas coisas, essas reviravoltas. E aí, em algum momento, o Marcelo Fierro, que está na live aqui, ele falou para mim, falou, Gilberto, você estuda tanto. Na época eu fazia faculdade, minha primeira faculdade de administração, e trabalhava, né? Trabalho, assim, normal, vamos falar assim. E eu estudava de madrugada. Eu estudava espiritualidade de madrugada. E ele Pra falou dar assim, cara, tempo, você né? gosta... Pra dar tempo, não É, dá tempo. é o tempo que tinha. E aí, tipo, ele falou: você gosta tanto disso que você não tenta produzir alguma coisa nesse sentido. E aí, há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu fiz meu primeiro curso, foi o curso de cristais. Foi um curso presencial que eu dei na minha cidade, foi um sucesso, graças a Deus. E dali pra frente foi só acontecendo outras coisas, eu fui fazendo outros eventos, eu viajei, né? Graças a Deus, eu já dei aula em São Paulo, dei aula em várias cidades aqui de Minas, no Rio. Então, assim, foram coisas muito legais que foram surgindo. Eu conheci, assim, milhares de pessoas aí nesses anos, tanto nos atendimentos, né, como terapeuta, eu jogo cartas, oráculos, aconselhamento, né, um coach espiritual, quanto também de alunos. Eu já tive, assim, centenas de alunos nesses variados cursos. E eu falo que cada uma é uma joia que Deus fez passar pelo meu caminho, que me ensinou alguma coisa. Então, assim, eu acho que não foi muito uma escolha, foi uma coisa que foi meio que acontecendo dentro daquilo que eu curtia, que era estudar espiritualidade e tudo mais. E você tocou num ponto legal, Lu, que é essa coisa da postura. Porque realmente, assim, eu acho que a postura faz parte de toda a profissão, né? Por exemplo, o advogado tem que ter um posicionamento, o Uhum. médico, o ídolo, um padre, um pastor também. A gente que trabalha com espiritualidade, não adianta só você conhecer da espiritualidade, você tem que viver aquilo. E eu acho que isso é o mais difícil. Uhum. Porque a gente é humano, a gente é cheio de desejos, e não sou perfeito de forma alguma, mas assim, a gente tem que buscar viver aquela verdade, senão fica uma coisa meio vazia, meio hipócrita. Muito Eu teórico, falar, né? Muito técnica e e eu muito acho que teórica. sim, sim. E para nós espiritualistas, para trabalhar com esse lado espiritual, eu acho que o grande ponto é você. Porque, por exemplo, a gente só dá o que a gente tem. Eu não posso te dar 1 milhão porque eu não tenho 1 milhão. Então, se eu não tiver Ah, mas estrutura bem podia me dar, emocional, mas se você tiver, pode ficar à eu não vontade que eu queria aceito. ter. Eu queria ter. Mas, tipo assim, se eu não tenho estrutura emocional, como é que eu vou ajudar alguém a alcançar a estrutura emocional dela? Se Uhum. eu não tenho assim, compreensão, como é que eu posso pedir compreensão a alguém de uma dada situação da vida dela? Então, eu acho que a gente é o nosso maior campo de estudo. Verdade, verdade. Eu aprendi uma coisa com você muito legal, que pé de manga não dá abacaxi, né? Pé de manga dá manga, né? Então a gente acaba se perdendo nisso, e esquecendo de coisas tão simples muitas vezes, por conta do trabalho, por conta das relações, e a gente acaba não olhando para como é que a gente se sente naquela situação, né? Porque a gente busca tanto, e a gente acaba se perdendo, se deixar a gente acaba se perdendo,
né? O Marcelo já está fazendo propaganda da nossa live aí embaixo, já falou que gosta muito das nossas lives. Então, muito obrigada, viu? Boa noite pro pessoal que entrou depois. Meu cunhado entrou aqui, Osíris, minha amiga Val, Gabi Melo, deve ser parente sua, né? Ah, Gabi, eu acho que é minha sobrinha. Deixa eu tentar ver aqui. Gabi Gabi, Melo Gabi, entrou aí agora. Gabi. Acho que eu não consegui ver, não. Mas se for Gabi, é a minha sobrinha. Gabi Meu com anjo, se Y for deve você, um ser. beijão. Deve ser. Deve Minha ser, irmã um entrou beijão. agora também, minha irmã. Muito bem. Uma coisa que eu queria saber, que acredito que muita gente também queira saber, é que a gente escuta muito vários termos, né? Vários conceitos. E, na verdade, as pessoas se confundem. Eu já me confundi várias vezes. Confesso para você que tem horas que eu não sei o que eu estou pensando a respeito desses termos, e a gente vai, né, trabalhar um pouco para entender. Um deles é karma, né? A gente escuta muito karma, fulano é karma, isso é karma, isso não é karma, fulano é karma do outro ou não é. Enfim, eu quero saber primeiro o que é karma, segundo se isso existe mesmo, né? E o quanto ele atrapalha, o quanto ele ajuda, o quanto disso é destino, o quanto não é. Então, assim, que influência essa história de karma tem de fato na nossa vida? É. O karma, ele é uma situação muito interessante. Assim, ele é um conceito que a gente bebe da filosofia oriental, né? Do antigo do hinduísmo, das religiões ali da Índia, e ele vem do sânscrito e significa algo como fogo, né? O karma é um conceito para eles muito que a gente acaba pegando parte disso, só que aqui no Ocidente há um certo empobrecimento do significado. Exato. A gente aqui, nós do Ocidente, nós somos muito pockets. A gente é a nossa forma de lidar com a vida é muito rápida. A Uhum. gente pega assim, enquanto, por exemplo, se você pegar o karma, de modo geral, você vai falar o quê? É o castigo, o retorno do universo para as suas ações, Uhum. é assim, uma consequência a uma ação sua. Isso é o que no Ocidente a gente fala. Quando você vai pegar o conceito indiano, né, o conceito original de karma, ele é muito extensivo, ele é muito mais amplo. Uma Uhum. palavra para ele significa assim muita coisa. Mas karma, basicamente, seria um ensinamento que o universo quer passar. O karma não é um castigo, porque o universo ele não entende. Porque, por exemplo, vou te dar uma questão, por exemplo, uma mãe vê que o filho está tomando alguma postura equivocada e ela vai e proíbe ele de sair. Ele pode interpretar aquilo como um castigo, enquanto que a mãe está fazendo é preservando ele. Então, o Sei bem. juízo de valor é muito relativo, né? Então, assim, a gente que está sofrendo o karma entende ele como um castigo, mas ele não é. Ele nada mais é, nada menos que o universo tentando te purificar, né? O fogo traz essa ideia de purificação. Então, o karma ele é isso, ele é uma ação do universo, porque a gente entende que o universo é um ser vivo, né? Ele reage a nós. E o karma é uma corrigenda, é a mão, é o pulso firme do universo com relação a você. Então, basicamente, isso seria o karma, não é um castigo. Por exemplo, hoje eu estava até explicando isso para um filho de santo meu. Ele falando sobre. Aí já entrando no conceito de vidas pretéritas e tudo mais, mas ele falava o seguinte: mas aí quer dizer que se eu matei, eu tenho que morrer? Eu falei: não, não é isso. O universo quer que você entenda que matar é errado, que você assuma uma postura diferente. Então, ele te dá ao longo de toda a encarnação várias ferramentas. Então, a primeira ferramenta é qual? O pai e a mãe. A educação de um pai e de uma mãe muda o karma de um filho. Se ele ensina desde pequeno valores, que matar é errado e tudo mais, o valor à vida, só com esse aprendizado, essa absorção positiva, ele já anulou aquele karma. Aí, se o pai e a mãe, por algum motivo, não foi presente, muitos lares disfuncionais, você tem, o universo usa a religião, aquela coisa de não matar, os ensinamentos religiosos, os valores sociais que a sociedade prega. E se ainda assim você não assimilar isso, e aí você acaba vivenciando na pele. Mas o karma ele pode ser inclusive mudado, ele pode ser transmutado de outras formas. Então é isso, o karma quer te ensinar uma coisa. Isso é karma. Quando a gente fala assim, nossa, esse relacionamento ele é kármico, né? A gente vai
aprofundar mais nisso. É basicamente, esse relacionamento tem algo a te ensinar sobre relações, sobre você, sobre o outro. Sim, sim, entendi. Você me lembrou de um negócio que eu escutei há pouco tempo, que é o seguinte: se a pessoa ela não aprende pelo amor, ela vai aprender pela dor, por exemplo. Isso tem relação direta com ser algo karmático ou não? Sim, sim. Você tocou em dois pontos. Aqui, o amor e a dor, né, que a gente fala tanto. A gente fala muito do karma, mas o karma tem um irmão gêmeo, que é o dharma. Sim, Que já ouvi quase muito. ninguém fala disso. E como é que se O transmuta dharma, isso de karma para sim. dharma? Parece uma O que, facilidade que não é, né? na verdade, assim, olha que interessante. O dharma é o fluxo equilibrado, perfeito, é o fluxo natural das coisas. Isso é o dharma. E onde é que ele Toda vez mora, que porque ninguém vive isso. Toda vez, eu costumo dizer que o Dharma é como um rio, que tem um fluxo e esse fluxo é perfeito. Toda vez que o Dharma é ferido, toda vez que, por exemplo, tem uma pedra no meio do caminho atrapalhando o fluxo de água, vem Uhum. o karma. O que o Sim, karma é? O karma é a corrigenda para que aquilo que está atrapalhando o sistema se afaste. Então, a vida ela te dá todas as ferramentas para a sua felicidade. Isso é o amor, isso é o Dharma. É o fluxo, é o equilíbrio. Né? Lá nas filosofias orientais a gente fala muito disso, assim, de estar em consonância com o universo. O universo te dá as ferramentas que você precisa. Agora, a partir do momento, por exemplo, tem a comida ali e eu não vou comer, então a fome vai pesar até que eu vou lá e me alimente. uhum. Olha que analogia interessante. Por exemplo, o corpo ele precisa de nutrição. Se eu não faço essa nutrição, eu não mantenho uma regularidade na alimentação, a fome vem para me fazer comer. Então Aham. a fome é o karma, entendeu? A nutrição é o dharma. A nutrição ela precisa do fluxo. Você, por exemplo, se você come de 3 em 3 horas, regradinho, você nunca vai sentir fome. Uhum. Uhum. Porque você está no fluxo, você está respeitando o tempo do seu organismo. Agora, se você não respeita o tempo do seu organismo, ele arruma ferramentas para te fazer. Então é mais ou menos isso. Entendi. Tá. Então, assim, continua. Depois eu Você pergunto. falou do amor e a dor, se é uma coisa. É nesse sentido, entendeu? O universo quer o seu melhor. E assim, ele é tão bom com a gente que ele não deixa nem a gente se ferrar. Tipo, se atrapalhar. Entende? Tipo assim, nem você pode atrapalhar a sua felicidade. Ah, mas isso aí acontece que a gente, no exercício maldoso do livre-arbítrio, que aliás eu tô com uma raiva desse negócio de livre-arbítrio, entendeu? Que esse tal de livre-arbítrio tá me incomodando num grau, entendeu? Eu quero Tem até falar gente que não sobre tem isso. livre-arbítrio. Pois é, mas por isso, porque as pessoas não sabem usar o livre-arbítrio, é por isso. Mas eu quero chegar nesse aspecto. A mesma coisa que a gente conversou anteriormente é o destino, por exemplo. Ah, isso está no meu destino, é alguma coisa do destino que a gente também atribui responsabilidades às quais a gente não tem domínio. Né? Se eu não entendo aquilo, é culpa do destino. Igual dizer que tudo é a culpa do governo, a gente também fala Sim. que tudo é culpa do destino, naturalmente. Destino existe? A gente tem realmente capacidade, pelo bendito ou maldito do livre-arbítrio, de mudar o destino? Enfim, como é que isso se conecta? Destino e escolha? É claro que assim, eu fiz essa escolha, então meu destino é de acordo com aquela escolha. É por aí ou eu tô ficando doida também? Então, na verdade, assim, eu trabalho com destinos, né? Enquanto terapeuta das cartas e tudo mais, a maioria das pessoas que se aproximam de mim, ela quer respostas para questões do cotidiano, do dia a dia, com relação a destino. E uma coisa que eu aprendi é que o destino e o livre-arbítrio, eles são como... O pessoal aí que da matemática vai pirar agora. Eles são como o X e o Y. Eles estão correlacionados. Então vamos lá. O que é o destino? O destino é aquela ideia de que está tudo pré-determinado, né? Que Sim. as coisas vão ser assim. Só que na verdade o que existem são pontos, por exemplo. Vou citar um exemplo, né, sobre essa situação que a gente está vivenciando aí da pandemia, né? A gente sabe que em algum momento a curva vai achatar. Uhum. Isso é um conhecimento. A gente sabe que em algum momento vai achatar, porque vai achatar.
Uhum. Agora, dependendo da forma como a gente reage durante esse processo de pandemia, esse achatamento pode ser mais rápido ou mais demorado. Isso Claro. acontece também na nossa vida. Existem alguns pontos, né, que estão muito correlacionados a quê, Gilberto? A nossa essência, ao nosso Dharma, à nossa missão. Então, existem algumas coisas que predeterminam situações. Agora, mesmo. E assim, muita coisa é livre, tá? Tipo assim, Gilberto, eu tenho que casar? Não, você casa se você quiser. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu preciso fazer uma festa grande ou eu posso só amigar? O que você quiser, meu amor. Mas, por exemplo, o Dharma, então, perdão, o destino, então, assim, existem pontos. Por te dar um exemplo, tem mulheres e homens, né, que têm um Dharma, uma missão ou uma vocação em ser pais e mães. Uhum. Então, automaticamente, isso vai se materializar. Então, por exemplo, pode ser que eles adotem, pode ser que eles tenham filhos biológicos, pode ser que eles se apeguem tanto a um sobrinho que acabem tendo ele na condição de filhos. Então, às vezes a pessoa me pergunta, Gilberto, eu vou ser pai ou eu vou ser mãe? E o que a gente visualiza é isso, essa tendência. Agora, a forma como esse filho vai surgir é individual, é escolha. Então, é nesse ponto, o destino ele existe. Só que o destino, o que existe na verdade, são pontos, né? Como a curva lá, que muda, né? E Uhum. que a gente sabe que vai achatar, mas que depende de algumas coisas. E é a mesma coisa na nossa vida. Tem pontos que não são definidos, mas que são arquétipos. Por exemplo, tem gente que tem aquela coisa de casar. Agora, o rosto, a pessoa não necessariamente tem que ser aquela. Eu sempre falo muito isso, Gilberto, eu vou casar? Vai. Mas eu vou casar com fulano? Talvez não. Entende? Porque o casamento arquetipado, né, aquela situação lhe acontece. Agora, as nuances dela é que vão se desenvolvendo através das suas escolhas. Uhum. Entende? Então existe uma correlação de fatos determinados e livre-arbítrio. E é essa conjunção, né, que vai criando e moldando a nossa realidade. Os fatos criados, essas situações que são assim, casar, filhos, a missão, isso tudo que a pessoa tem serve para quê? É uma forma que o universo tem para te deixar no eixo. Entendeu? Tipo assim, se tudo fosse muito amplo, a gente se perderia. Porque com tudo direcionado, a gente já se Já perde. se perde a beça. É, já se Por perde a beça. exemplo, todo mundo, e aí tem aquele fator cultural, a gente tem uma aptidão. Então tem Uhum. pessoas que têm aptidão para música, tem pessoas que têm aptidão para letras, tem pessoas que têm aptidão para ser psicólogo, desde cedo ajudam ali as pessoas a resolverem seus conflitos. Só que o que acontece? A aptidão já é um apontamento sobre qual caminho você tem que seguir. A maioria das pessoas seguem as suas aptidões? Não. Aí automaticamente o universo vai corrigir. Ela vai arrumar um emprego ruim pra caramba, que pode até ganhar bem, mas é que ela não se realize, Uhum. até que através do karma ela seja direcionada para um caminho onde ela se aproxime da verdade dela. Que se ela tivesse dado ouvidos lá na adolescência, lá nos primeiros anos, talvez ela evitaria todo aquele sofrimento. Aquele sofrimento. Muito interessante, né? Então, os pontos que são definidos não são para o nosso para dor, não, eu tenho que passar por isso. Não. São pontos que te ajudam a te levar pela sua verdade, pela sua essência. Uhum. É uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas. Cada pessoa tem uma essência. E toda vez que eu fujo da minha essência, eu sofro. Eu acho que as E o pessoas karma vai me lembrar disso. têm um pouco além disso na minha forma de ver. É que assim, as pessoas não têm muito autoconhecimento. Que eu acho que, na Uhum. verdade, o que a gente tem que buscar antes de qualquer coisa é o autoconhecimento. Quando a gente conhece a gente pode. Eu estava conversando sobre isso com meu filho ontem, inclusive. Ele falou assim: mãe, você tem uma capacidade enorme de elogiar as pessoas e as coisas. Eu falei, da mesma forma tenho de criticar, porque para eu criticar eu tenho que saber elogiar antes. Eu não acredito na crítica pela crítica. Eu tenho que ter embasamento e eu acho que o elogio é tão importante quanto a crítica. Se você está vendo uma coisa bem feita, uma coisa bonita, uma coisa que tem que ser elogiada, é para isso que o elogio existe, para que a gente faça dele um ato.
e uma realidade, uma verdade, inclusive, né? Então, assim, a gente estava falando sobre essas questões, o quanto a gente tem que se conhecer antes também, e por isso que eu estou falando da questão Sim. elogio e crítica, para poder falar qualquer coisa sobre qualquer outra pessoa, para julgar qualquer um. Porque a gente tem uma mania de sair julgando tudo, né? É uma mania, eu acho, de uma das pessoas de um modo geral, né? E então a gente para também estar querendo julgar, que eu acho que não é nem legal fazer determinados julgamentos, mas assim, quando você está se achando com base para isso, você primeiro tem que se conhecer para poder dizer uma Sim. série de coisas, né? Então acho que talvez você perceba isso muito e trabalhe muito com a falta do autoconhecimento, né? Você Sim, deve sim. lidar com muita gente que não faz a menor ideia de para que está aqui, por que está aqui, o que tem que fazer, não sabe nem qual é a sua própria essência, então isso deve ser também muito difícil, não? Eu acredito assim que eu acho que esse é o grande motivo da gente viver tantos karmas na nossa vida, tantas situações de reajuste, né? Vamos Uhum, entender o karma como reajuste. sim. Reajuste a quê? A verdade, a essência, a base. E Uhum, aí o que acontece? Por exemplo, lá no oráculo de Delfos, né, um antigo oráculo lá da Grécia Antiga, tinha uma frase, né, segundo os estudiosos, né, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade dos homens e dos deuses. É muito por aí. A sim. partir do momento que eu conheço, né, e por que o julgamento ele é tão negativo de modo geral? Porque quando eu julgo o outro, né, eu deixo de olhar para a minha essência e começo a olhar para a essência do outro, fazendo juízo de valor. E eu Uhum, acabo me distanciando, né, da minha essência, da minha verdade. Então, acho que o grande ponto aí sobre o autoconhecimento é muito sério. E é uma coisa que, de verdade, Lu, acho que você tocou no ponto-chave do processo terapêutico, né? Do processo de cura através da espiritualidade. O homem, a pessoa busca a espiritualidade querendo encontrar Deus e, no fundo, o que ela precisa é encontrar ela mesma, porque a divindade habita nela. eu Né? concordo. Então, assim, eu acho que é muito interessante isso. A pessoa que começa essa senda espiritualista, ela começa e estuda religiões, estuda filosofia, estuda teogonia e tal, e no final ela encontra, né, quando ela tem esse verdadeiro encontro, ela tem esse encontro com ela mesma. Né? Então, assim, é muito importante isso. E o karma, né, agora, do modo popularmente falando, é uma cobrança do próprio indivíduo, sabe, Lu? Tanto Uhum, que uma das coisas que puxam muito karma, né, é a consciência. Porque o que a consciência quer? Eu sempre falo, gente, existe um homenzinho aqui dentro, um Gilbertozinho, um Gilbertinho aqui dentro, que é o Gilzinho, verdadeiro, é o um Gilzinho. Gilbertinho aqui dentro, que ele é o verdadeiro Gilberto. Ele sabe quem ele é, o que ele gosta, o que ele precisa. Só que às Tá. vezes ele olha para o Gilberto de fora e não se reconhece. Uhum, E aí ele fica bravo com com o Gilberto de fora e começa a puxar situações para ele voltar para ele. Então, assim, esse relacionamento não é para ele, ele corta o relacionamento. Como assim ele corta? Porque é a gente que corta. A gente acha que as coisas que acontecem com a gente é o outro que projetou, é o outro que criou, e não, é você que criou. Ah, Gilberto, mas eu fui demitido, é um karma na minha vida. Toda vez que eu arrumo uma estabilidade financeira, eu perco meu emprego. Começa a ver como eu estava me portando, me posicionando ou vibrando naquele momento. Eu gero o meu desemprego, eu gero a minha angústia. Né? Mas sempre nesse sentido. Se um relacionamento me faz mal, aí a gente entra lá no estudo de Jung, né? Esse Gilbertinho é o inconsciente. uhum. É a parte de mim que molda a minha realidade, né? Através de processos que às vezes a mente racional desconhece. Mas é assim, sempre em busca da verdade. Quantas pessoas, né, posterior a um câncer, por exemplo, tiveram uma ressignificação da vida? Muitas. Quantas pessoas, assim, quantos casos de sucesso aí do mundo corporativo vieram depois de um desemprego, de uma crise, né? Então, assim, por quê? Essas situações kármicas trouxeram o autoconhecimento. Essas situações kármicas trouxeram uma aproximação da verdade da pessoa. Uhum. Então, o karma, ele não é nosso inimigo. O karma é nosso amigo. Eu falei na nossa última live sobre a dor, Foi. né? Por exemplo, tá com dor de cabeça, a dor não é o problema, ela tá te indicando que tem um problema. O Uhum. karma não é um problema, ele veio te indicar para que você corrija um problema. As pessoas buscam, aliás, observam mais o efeito e esquecem a causa, né? Sim, é exatamente.
sim. E aí entra numa outra dúvida minha enorme. Com meus estudos, que você sabe que eu sou uma estudiosa, né, de uma série de coisas, Muito, muito. muito até demais da conta, mas esse é outro assunto. Assim, os termos alma gêmea, chama gêmea. Aliás, chama gêmea é um termo que eu não conhecia. Conheci a partir do quê? Um ano ou dois atrás. Não é uma coisa que eu tinha ouvido falar. Alma gêmea a vida inteira a gente escuta, né? Mas chama gêmea é algo que eu nunca tinha ouvido falar e ouvi e me confundiu muito. Então, eu não sei o que que é alma gêmea e não sei o que que é chama gêmea. E quando eu busco saber, cada vez que eu procuro saber, cada pessoa me diz uma coisa completamente diferente da outra. Entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi recentemente, numa leitura que eu fiz, alma gêmea, primeiro, existem várias almas, né, que são gêmeas nossas. E a gente está aí na vida com que podem ser não só relacionamentos a dois, mas pode ser mãe, pai, filho, etc. Não sei se é verdade, estou te perguntando até para você confirmar. Já ouvi esse termo desse jeito. Já ouvi que a alma gêmea te causa dor e vai embora da tua vida. Eu falei, poxa, que coisa horrível. Porque a gente vive a vida inteira buscando a alma gêmea, então ela só entra na tua vida para te causar dor e vai embora, mas que é isso, né? Então me confundiu muito. E aí eu queria que você explicasse assim, se de fato existem esses conceitos reais, se a gente realmente veio para este plano, para este momento, para esta encarnação, em busca dessas pessoas, tá? E se de fato o que é chama gêmea, se chama gêmea existe. Uma outra coisa que eu escutei aqui também. Chama gêmea você não encontra, raramente, a não ser que seja tipo Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá, que são pessoas que vêm com essa função de espiritual para uma sociedade. Não existe uma chama gêmea a dois, assim. Aí, olha, eu vou dizer para você que aí embolou meio Nossa, campo todo. Eu falei, eu não quero mais saber desse negócio, não quero achar mais nada, entendeu? Então, eu vou procurar quem pode me explicar melhor. E então, eu estou te perguntando e até te chamei para essa live também, para a gente provocar essa confusão. nossa, isso é confuso mesmo, esse assunto. Primeiro, Então, gente, assunto do coração é só confusão. só confusão. Eu, nossa, gente, eu falo assim que é uma coisa muito complicada. Eu vou 80% dos meus atendimentos giram em torno de relacionamento. Então, todo tipo de situação romântica, relacionamento eu já desenvolvi. E eu vi que o que derruba o ser humano são as suas relações. Gente, eu falo assim, porque eu vivo uma relação e tal, e a gente é humano, a gente também tem problemas e tudo mais. Todos. Com o tempo a gente vai amadurecendo, e isso, o certo é as nossas relações amadurecerem. Eu cresci demais, eu aprendi demais, assim, eu sou muito grato ao meu relacionamento. Mas assim, eu falo que eu prefiro trabalhar o dia inteiro. Eu prefiro, assim, sabe, enfrentar fila de banco do que ter que lidar, tipo assim, com atrito de relacionamento. Deus do céu. Meu Deus, gente, não tem nada Você não mais gosta de uma difícil. DR, já vi que você foge de DRs, né? Ai, Jesus! Meu Deus. Mas vamos lá. Eu vou falar para vocês um pouquinho, né, Lu, do que eu entendo como alma gêmea, o que a minha espiritualidade fala e os estudos que eu fiz sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito interessante. É Sim. claro que pode haver dissonância de outros autores, de outras percepções, e tá tudo bem. Inclusive, pessoal, leiam, assistam outras coisas também, que é sempre interessante, né? Para dar aquela reforçada aí no na percepção de vocês. Mas vamos lá. Primeiro, alma gêmea é muito antigo esse conceito, né? A gente tem aí citações lá desde Platão, muito antigamente, né? Falando sobre almas gêmeas. Inclusive, existe um mito grego de que, no princípio, né, os homens tinham duas cabeças, quatro braços, quatro É, pernas, e eles eram muito fortes. E os deuses não gostavam do homem tão forte, porque eles não prestavam reverência a eles. E aí os deuses jogaram raios nos humanos, né? Dividindo eles em dois. Isso deixaram eles mais fracos e eles vivem em busca, né, da dessa sua eterna outra. alma gêmea. Isso aí é muito romântico, é muito bonito. Tem alguns Muito pontos prático. que são verdadeiros. Tem algumas falsas percepções que a gente tem que quebrar. Mas vamos lá. Quando a gente vai tratar. Isso é um mito, tá, gente? Isso é uma história, isso nunca aconteceu de fato. É um símbolo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta símbolos, porque, a grosso modo falando, e tem dois termos que a gente precisa conversar aqui: exotérico
e esotérico. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa distinção de conceitos. Não. Esotérico significa algo externo. Então, por exemplo, esotérico é algo interno. Então, por exemplo, os mitos iniciáticos, os mitos das grandes civilizações egípcias e gregas, eles podem ser lidos de maneira exotérico e esotéricos. Então, quando eu olho para esse mito, a primeira coisa que eu vejo, o ser humano é um ser incompleto, frágil e que vive em busca do amor, que é a percepção que a gente tem. Quando, na verdade, o que esse texto está falando existem pessoas, né, uma alma gêmea, e isso é o conceito de almas gêmeas, que quando elas se juntam conosco, ela nos faz mais fortes. Uma das coisas que caracterizam almas gêmeas, gente, os dois juntos se completam e crescem em todos os planos da vida. Não existe alma gêmea que te puxa para trás. Que aqui assim, É ó. claro. A alma gêmea, por exemplo, você se junta no plano físico, né, no sexo, você se junta no plano mental, com as ideias, e você transcende isso no plano espiritual. Então, por exemplo, quando duas almas gêmeas se encontram, o financeiro das duas melhora, a personalidade das duas evolui, assim, entende? Cada uma na sua vibração, mas as duas juntas criam uma sinergia, né, que faz com que os dois cresçam, com que os dois evoluam. É muito raro de acontecer, tá? Por isso que a alma gêmea tem essa coisa é raro das pessoas se encontrarem. Mas não é que a alma gêmea é difícil. Nós fugimos da nossa verdade, nós fugimos da nossa essência. E se eu fujo de quem eu sou, eu não encontro a outra parte. Por exemplo, se eu estou no lugar errado, eu nunca vou. Não sei se fica claro isso. Alma gêmea está associado a quê? A simetria. Né? Então, por exemplo, o meu lugar é aqui. Se eu estiver aqui, quando a minha alma gêmea chegar aqui, a gente se encontra. Mas se o meu lugar é aqui e eu estou aqui, a minha alma gêmea pode estar aqui me esperando, que eu não vou achar ela. Então, todo ser humano tem, e é mais de uma, tá, gente? Algumas vertentes espiritualistas trabalham com até 9 almas gêmeas, 9 pessoas que têm esse potencial. E a Tá? gente não acha uma, imagina achar as 9. Então, assim, você precisa, primeira coisa, quem quer encontrar a sua alma gêmea, primeira coisa, encontre-se com você. Porque você precisa estar no seu lugar. Você encontra a sua alma gêmea. Não é um privilégio de poucos, não, tá, gente? É de todo mundo. O problema é que enquanto você está vivendo uma realidade que não é sua. E, por exemplo, você tem 16 anos. Saiu de casa, porque não suporta os seus pais, casa com o primeiro homem que você se encontra. Você não vai encontrar a sua alma gêmea. Sabe por quê? Porque você, tipo assim, acabou se amarrando karmicamente a uma outra pessoa. E enquanto essa pessoa estiver na sua vida, você não vai encontrar a sua alma gêmea. Ou então o contrário. Você, por exemplo, você mora no interior. E você tem uma vontade de ir para a cidade grande, um chamado, o universo te chama para o seu lugar. Mas você, por medo, por insegurança, você se trava. Vive frustrado, infeliz, mas seguro na sua zona de conforto. Você não vai encontrar a sua alma gêmea. Porque você não está onde você deveria estar. A alma sabe o caminho que ela tem que trilhar. E se você insiste em não ir, você não vai encontrar. Isso é alma gêmea. Tá? E assim, quando duas almas gêmeas se encontram, deixa um rastro gigante. Então aí você tem, por exemplo, Francisco de Assis e Santa Clara. Você tem, por exemplo, Akhenaton e Nefertiti. Você tem grandes... Sempre que uma alma gêmea se encontra, sabe, eles criam, eles mudam, eles evoluem. Você tem... E alma gêmea, gente, pra vocês terem dimensão, é uma coisa tão incrível que, por exemplo, pode ser entre químicos. Aí você tem o casal Curie, né? Então, assim, e eles produzem feitos. Que são Isso é alma maravilhosos, gêmea. aliás. Foram, né? Sim, sim. Você E assim, eles assistiu a série? revolucionam alguma coisa. Assistiu a série? Não, assistiu Oi? o filme? Radioactive? Não, eu li o livro. Eu li o livro. Assista Tem o um livro. filme, maravilhoso, na Netflix. Como é que chama o filme? Radioactive. Radioativo. Eu vou ver, vou ver. Vou Ah, ver que eu é gosto muito muito. bom. É a história deles, né? A história do casal. Incrível. Então, é sempre assim, quando duas almas gêmeas se encontram,
Dentro dos templários, né, tem dentro da alquimia, templários e tudo mais, eles falam que o amor romântico, o homem, ele é destinado, você falou até um pouco disso quando estava falando de Chama Gêmea, no que você leu, daquela coisa do amor ao coletivo. Sim. Todos nós temos nós nascemos para isso, tá, gente? E a evolução é isso. Vocês podem perceber que todo espírito evoluído, ele ama o coletivo. Você vê, por exemplo, que o Cristo, né, Jesus Cristo, você pega nas escrituras lá, ele está morrendo, está sofrendo, mas está preocupado com a mãe, está preocupado com os discípulos, está preocupado com quem estava matando ele ali, massacrando ele. Sim. Ele amava as pessoas, sabe? Estava preocupado com o bandido que estava sofrendo a mesma coisa que ele. Isso é uma característica de seres evoluídos, o amor ao todo, o amor ao coletivo. A humanidade. Então, só que a humanidade, só que o homem, dentro do seu ego, né, ele não tem estraga tudo. Essa percepção, sabe? Ele ama quem? Ele ama a mãe, ele ama o filho, ele ama o amigo, ele escolhe para quem vai direcionar esse amor, que deveria ser direcionado ao coletivo. Por exemplo, eu não posso, o meu filho come bem e tem uma criança ali que está com fome e eu fico confortável com isso. Não, se eu estou acostumado com isso, eu sou um homem mau, eu sou um homem ruim, eu sou um homem pequeno. Entende? A ideia de não importa se é meu filho ou se não é. É um ser humano, é uma criança que está com fome. Então, os espíritos evoluídos, eles têm essa cabeça. A forma como o universo encontra, e o universo está sempre encontrando formas, é através do amor. O amor de duas pessoas, o amor romântico, ele tem como um caminho te ensinar. Primeiro assim, porque tem o ego, você se ama. E aí, a partir do momento que eu tiro o foco de mim numa relação, eu me tiro do centro, entendo que existe, o outro também tem a sua importância, é o primeiro passo. Então, quando eu encontro uma alma gêmea, o que ela me ensina? Ela me ensina a amar o resto. Porque eu amo tanto aquela pessoa, eu exteriorizo tanto aquele amor, que eu começo a dividir aquele amor com as outras pessoas. Então, em teoria, a alma gêmea ela faz da pessoa grande por isso, porque ela tira o foco dela. Agora, é diferente, por exemplo, de uma relação kármica, que é um terceiro tipo de relacionamento, né? O que é uma relação kármica? É uma relação pautada sobre ego. Tipo assim, é uma relação muito intensa, onde os dois se amam, geralmente muito passional, muito intensa, tem uma ligação, às vezes, de outras vidas. Só que qual que é o ponto-chave? A pessoa ela quer amar focada nela. Você entende? Tipo assim, ela ama o outro, mas ela não consegue dar esse amor ao outro. E isso é uma coisa que, isso assim, geralmente acontece de ambos os lados. Então vira um cabo de guerra. Termina, volta, fica afastado, acaba se encontrando de novo. Aí é relação que tem traição, é relação que tem. Aí tem um tesão do caramba, e fica. Isso é um relacionamento kármico. Vou morar na live, tá? Vou aproveitar e vou ficar morando aqui na live hoje. Isso é um relacionamento kármico, é um relacionamento que tem existe uma conexão muito forte entre os dois indivíduos que acaba se cada vez mais, que os laços eles vão se estreitando cada vez mais, só que enquanto o amor não passar por esse cano que une essas duas pessoas, elas vão sofrer. Ou seja, tem que entrar pelo cano, literalmente. Literalmente. Entregando amor. Porque assim, isso é muito importante, sabe? O amor, numa relação, a base tem que ser amor. Sim. Sabe? Se não tiver amor, a dor vem. Então esse é o terceiro tipo de relacionamento, que é o relacionamento kármico. Existe um relacionamento, que eu já vou falar de chama gêmea, que é um conceito novo. O quarto tipo de relacionamento é o relacionamento de almas afins, que é aquele relacionamento mediano. É diferente de almas gêmeas? Almas afins não é a mesma coisa que almas gêmeas. Não. Já me confundi. Almas afins, já me disseram que era a mesma coisa, veja. Não. A alma gêmea é uma coisa sagrada. É quase como se fosse uma coisa divina dentro da relação. Almas afins são, por exemplo, às vezes você teve 3 casamentos e achou sua alma gêmea no quarto relacionamento. Mas os 3 casamentos também foram bons. Uhum. Entendeu? Também te ensinaram alguma coisa, você também ensinou a outra pessoa alguma coisa. É aquele tipo de relacionamento pautado geralmente
em frequências parecidas. Então eu tenho gosto, você tem um gosto, a gente combina, é gostoso estar com você, a gente cria uma relação, eu sou uma pessoa... Então, assim, é um relacionamento... Não é, né, também desvalorizando, não. Porque, assim, a maioria das pessoas está em relacionamento kármico, entendeu? Então, quem está com relacionamento de almas afins aí também está no lucro, tá? E, assim, e a gente precisa desses relacionamentos mesmo, porque eles ajudam a gente a evoluir. Eu costumo dizer que tem às vezes a pessoa fala assim, Gilberto, que incrível, eu conheci uma pessoa, a gente ficou junto 3 meses, mas foi tão bom. Às vezes o que aquela pessoa, o que você precisava viver era só aqueles 3 meses mesmo, para se sentir valorizada. Eu atendi um rapaz essa semana e eu falei isso sobre ele. Ele tá namorando, tá ficando com uma menina, tá legal pra ele, tá bacana o relacionamento, ele não ama ela. Aí falou assim, Gilberto, não sinto aquela coisa, mas tá gostoso. Eu falei exatamente isso, no sentido assim, ela veio te trazer muita coisa. Às vezes ela pode não ser aquela pessoa que vai ficar para sempre na tua vida, mas ela veio te ensinar alguma coisa, você veio ensinar, porque ele também está ajudando ela em algumas questões que ela precisa. Isso é um relacionamento afim. E aí, quando um não tiver mais nada para oferecer para o outro, o universo vai fazer isso aqui, ó. E tá tudo bem também, a gente tem que aprender a deixar soltar. Esse relacionamento de almas afins é o mais comum, é o que mais acontece. Geralmente é um relacionamento que pode durar alguns meses, ou às vezes até anos, mas assim, nunca é um relacionamento intenso. É aquele relacionamento meio amigo, sabe, assim, que é meio morno e tal, mas é gostosinho também. E agora, alma gêmea não. Alma gêmea é uma coisa que chega a ser sagrado, sabe? É uma coisa divina. É o encontro do meu Deus com o seu Deus. Ah, que Então é bonito. uma coisa... É bonito, sabe? E é por isso que é tão romantizado, é por isso que é tão falado. Outra coisa, relacionamento, alma gêmea não tem essa coisa de roubar sua felicidade, roubar seu coração, não. Mas uma alma gêmea pode ir embora sim, tá? Às vezes, isso é muito comum, por exemplo, tem um caso que eu gosto muito, que é o caso de Mary Haskell e Khalil Gibran. Eu amo Gibran, Jesus Cristo, é meu autor favorito. E eles, assim, é um caso que eu acredito que sejam almas gêmeas, sem... Só que eles não tiveram uma relação. Ele até chegou a pedir ela em casamento, mas ela não quis. Ela quis que o amor deles continuassem assim. Ela ajudou ele nos livros, acho que ela ensinou ele a escrever, porque ele veio do Líbano, né? Não sabia falar nem inglês. Então, assim, às vezes a alma gêmea ela não vai ficar com você. Às vezes a sua alma gêmea está casada com outro. É a alma afim de outra pessoa. E mesmo assim vocês vão ter uma sincronicidade boa, vai ter um sincronismo bom. Às vezes os dois vão chegar num patamar da vida onde assim, o amor vai continuar, mas assim, porque o sexo não é tudo nessa relação, entendeu? É o bem-estar um do outro. Então uma alma gêmea pode ir embora, mas quando uma alma gêmea vai embora, os dois ficam de boa com aquilo. Porque mesmo distante, elas continuam juntas. Isso é uma alma gêmea. Isso é Entendeu? um Assim, é grau de muito... evolução que a gente não tem como alcançar, né? Porque para você E é por chegar isso num que a gente não estado, acha alma gêmea. pois é, para você chegar num estado desse, você tem que estar com uma consciência espiritual fora do ocidente para começo de conversa, né? Sim, Porque sim, a sim. gente não consegue manter isso com essa leveza, falar, minha alma gêmea está lá do outro lado da rua, e ela pode ficar lá do E outro outra lado da rua, estou pessoa, feliz aqui do outro lado da minha, não vem não, entendeu? Até exatamente. porque a E gente essa, cresce com esse objetivo de encontro, né? De um encontro real. E que ele se mantém. Agora, quando você tem essa consciência, poxa, isso é muito surreal. Não tem exatamente. E maturidade para isso. é por isso que a alma gêmea é uma coisa rara, difícil, né? Uma coisa assim tão romantizada, até parece assim que, nossa, isso é um conto de fadas, né? Tipo, Exato, meu é. Deus. É nesse sentido. E a gente, assim, a maioria das relações, elas ficam pautadas entre o relacionamento kármico e o relacionamento de almas afins. Chama gêmea é um negócio meio complicado, que é o seguinte. Chama gêmea é muito intenso, né? Também tem mais de uma chama gêmea, tá? E a chama gêmea, enquanto a alma gêmea, a base dessa relação é o amor, chama gêmea é paixão. Ah, essa é a Esse tipo de diferença. Nunca ninguém me explicou assim. essa é a diferença. Eu falo que eu já atendi algumas chamas gêmeas aí, eu sei o quanto que a pessoa sofre, pra caramba. Porque paixão, gente, quando entra paixão no jogo, acabou. Porque a paixão não tem limites. Essa é a grande questão. Paixão não tem limite. Paixão é um negócio, assim, que é fora de série. O
que é uma chama gêmea? Chama É, gêmea são dois seres que quando se encontram, o fogo pega. Imagina que você tem uma vela e tem outra vela. Junta as duas, dá é o aquela, fogo no aquele. parquinho, literalmente. É, Exatamente. Então, a chama gêmea, né, é aquele tipo de relacionamento que é muito intenso. Que assim, é difícil de explicar. Tem um fogo, tem uma química, tem uma conexão tão grande, mas qual que é a grande questão? Ciúmes é lá em cima. É tipo, entendeu? Assim, eu quero estar com o outro cada segundo da minha vida. É uma, meio é uma tóxico, né? gana. Pode ser meio tóxico, inclusive, né? Se passar da conta. Exatamente. Qual que é a grande, por exemplo, enquanto na alma gêmea o outro está lá, e se ele, a alma gêmea se contenta em saber que o outro está bem, a chama gêmea ele tem que estar bem comigo, sabe? Tipo, é nesse sentido de chama gêmea. Não é uma coisa assim, é uma coisa assim, o outro tá lá, mas tá pensando em você, você tá trabalhando, tá pensando nele. É uma coisa assim muito intensa e que pode, com o tempo, amadurecer e até se tornar uma alma gêmea. Ah, é? Isso é Desde, sim, transitório? sim, sim. Ah, não Você está pode. escolhido. Isso não vem escolhido, assim, ele é só minha chama gêmea, ou ela, enfim. Não, 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 não. Interessante isso. Não, não tem não. O que tem é relacionamentos afins, por exemplo. Você teve uma vida dentro da crença de vidas pretéritas. Então, eu tive uma vida onde eu tenho uma afinidade muito grande com alguém. Mas isso vai definir relacionamentos afins. Que aí já, isso acontece muito. Na vida passada casou, nessa quando viu rolou aquela química. Mas assim, isso é relacionamento afim. Alma gêmea é uma alma que está despertada, né? É um despertar espiritual através do amor. Uhum. Entendeu? Aí a chama gêmea pode se tornar uma alma gêmea até mais fácil que um relacionamento kármico, até mais fácil que uma alma afim. Só que vai ter que dar uma brandada nessa chama aí. Porque a chama não pode ser. Ela tem que estar equilibrada, que aí ela dura. Entendeu? Aí Entendi. um aquece o outro, um alimenta o outro. A chama, uma característica muito comum de chama gêmea. Um tá fudido, desculpa a expressão, tá? Às vezes eu falo essas coisas e esqueço que eu tô em live. O que acontece? O outro, a chama de um alimenta a chama do outro. Então é uma característica muito comum de chama gêmea. Geralmente, enquanto a alma gêmea, os dois se encontram no mesmo processo vibratório, então é só para cima, chama gêmea, às vezes um está aqui e o outro está aqui. E aí o daqui tem que abaixar para o daqui subir, e aí quando os dois estão no mesmo nível, eles começam a subir junto. Entende? Então, o processo de chama gêmea, mais ou menos, é esse. É um processo que é pautado na paixão, é uma coisa muito intensa, é uma coisa ainda um pouco vinculada ao ego, né? É uma coisa carregada de ciúmes, mas que pode se tornar uma alma gêmea, sim. Entendeu? Justamente pela conexão intensa que existe e porque geralmente, como os dois não precisam estar no mesmo processo vibratório, um, né, aquele que na física não é assim, o que tem mais calor cede para quem tem menor, é a mesma Uhum. coisa. Quem está melhor acaba sustentando. É muito difícil para um lado. Chama gêmea sempre é difícil para um lado. Porque geralmente um vai sustentar o outro até o outro chegar naquele patamar. E aí, a partir dali, os dois crescem juntos. Né? O problema é que às vezes o ego entra em cena, o livre-arbítrio e tudo mais, então às vezes acaba sendo muito intenso e o fogo um consome o outro. Né? Sim, Acaba o oxigênio, acabou o fogo. sim. Mas basicamente vocês têm esses quatro tipos de relacionamento: alma gêmea, chama gêmea, relacionamento kármico e relacionamento afim. Que podem evoluir e se transformar um no outro. Isso é possível. Sim. Isso pode acontecer. É, assim, as coisas elas vão para frente. Então, por exemplo, um relacionamento afim pode se tornar um relacionamento kármico, por exemplo. Às vezes a pessoa dá um surto ali no meio, estava tudo bem, e aí alguma coisa aconteceu e a pessoa virou. Não, Então pode virar, mas... Ah, deu um meu surto. Deus. Tava tudo bem, a pessoa deu um surto ali e atrapalhou tudo, e aí vira uma coisa meio doentia. Então pode assim. Agora, quando chega a alma gêmea, não. A alma gêmea não regride. Agora, os outros relacionamentos podem se tornar alma gêmeas, tá? Uhum. Então, tipo assim, é uma coisa que não volta para trás, porque está muito associado ao crescimento espiritual da pessoa, e a gente não regride. Se eu sei que 2 mais 2 é 4, eu não tenho como eu esquecer isso, entendeu? A não ser que eu leve uma pancada na cabeça. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Ah, mas tem uma Então galera é levando umas pancadas na cabeça aí, né? Estão esquecendo da soma, né? do básico, né?
Então é nesse sentido, tipo, os relacionamentos eles podem se misturar, mas a essência deles é diferente, Entendi. entendeu? E aí são etapas. Eu achei, no plano espiritual, você começa sempre. Relacionamentos afins, que podem evoluir direto para almas gêmeas, relacionamentos kármicos, que é a base de muito sofrimento, podem se tornar afins, chama gêmea e karma, ou já começa a ir direto na chama gêmea. Mas pode começar direto na chama gêmea? Pode. Por exemplo, a pessoa tem um intelecto muito forte. O outro também tem, mas o passional dos dois é muito intenso. Então, assim, a conexão é muito forte, mas tem o lado passional atrapalha. E aí tem que ser trabalhado e evoluído. Mas sempre naquele sentido, de amor, de amadurecimento. Jogar um Porque o que é a gelinho. paixão? Não gostei, não. Oi? Negócio de jogar um Não? gelinho em cima aí, não, nessa situação assim. Tô É só, brincando. por exemplo, dentro da cromoterapia. Qual que é a cor do amor, Lu? Rosa, né? Rosa. Qual que é a cor da paixão? Vermelho. Eu gosto de vermelho, não gosto de rosa, querido, tá? Sim. Como é que eu coloco, como é que eu transformo vermelho em rosa? Colocando branco. Exatamente. Tem que colocar Botando o uma paz equilíbrio. na paixão para diminuir. Eu tô brincando com você, mas eu acho isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Eu aqui atrás, não sei se você tá vendo, tem o símbolo do amor, tá vendo ali, ó? Chinês, ou japonês, eu não sei, com a diferença olhando assim, eu não sei. Mas o Não, aí quadro é já, vermelho. já é O símbolo é do amor, mas o quadro é vermelho. Veja bem, eu sou apaixonada por vermelho, né? Nota, se tem em cima ali outro negócio meu vermelho. Entendeu? Eu acho esses conceitos belíssimos. E você deu a melhor explicação que eu já tinha ouvido, porque eu já escutei tudo que você possa imaginar e uma coisa não combina com nada do que a outra, né? Então, assim, o conceito que eu escutei de chama não tinha nada a ver com o que você acabou de falar, né? O de alma gêmea é idem. Então, isso fez uma confusão na minha cabeça. Eu falei, gente, eu já não sei mais o que eu estou procurando, o que eu estou muito encontrando, difícil. né? Agora, entra numa outra questão que aí você pode esclarecer melhor. Quando a gente, que você fala assim, caramba, deu aquela química, né? A química do bater o olho. Essa coisa de amor à primeira vista, que amor à primeira vista não existe, né? Existe paixão à primeira vista, né? O amor Sim, não sim. existe. Mas assim, o que faz, se é que tem uma explicação para isso, você olhar para uma pessoa hoje e dar isso é o que? Isso é intuição. Aí a gente vai entrar num outro conceito. Essa coisa da química, isso é intuitivo, isso é espiritual. A gente tem insight nas nossas vidas sobre vários aspectos. Aí questões profissionais também, que eu também gostaria que você falasse sobre isso. Porque às vezes, por exemplo, eu que sou escritora, às vezes eu estou naquela página em branco que dá do escritor, né? Você fica olhando para aquela folha e falando, sai uma frase hoje daqui. E tem noites que eu acordo com frases prontas e cenas prontas para escrever. Então, ou seja, são os insights, né, que as pessoas atribuem. Então, voltando para a questão relacionamento primeiro, o que dá esse olhar? Porque às vezes é um olhar que você fala, caramba, que aquela outra pessoa ao lado não pode ter dado o mesmo olhar e você não entrou na mesma química, né? E isso aí tem a ver com intuição? A intuição não é nada disso, a intuição é outra coisa. Você vai para uma relação, seja ela dois ou que seja, com essas questões intuitivas. Por exemplo, a gente às vezes entra na casa de alguém e fala: esse lugar não tá bom. Intuitivamente, alguma coisa ali te afasta, né? E talvez você nunca mais volte naquele lugar. Ou ao contrário, às vezes tem alguma coisa que você entra num lugar que você fala: esse lugar tem alguma coisa que me atrai. Então, assim, o quanto disso é química, relação, quando a gente fala de relação, o quanto a gente tem de intuição para determinadas situações. Te confundia, porque eu faria um monte de coisa, né? Não, não, Você conseguiu eu tô entender onde eu quero destrinchando. chegar. Então Então, você vamos vai lá. Eu explicando acho aí que conforme. Vai por partes que eu me empolguei. focando nesse processo assim do outro, né? Eu não conheço a pessoa, bati o olho e gostei, né? Vamos falar assim, deu aquela É, química bacana. paixão, aquela coisa Isso louca. acontece, isso É. acontece muito, né, gente? Isso é fato. Uhum. Assim, você entra num lugar assim, nunca viu a pessoa, nunca viu o menino, nunca viu a menina e tal, e É. deu aquela conexão bacana. Transcende às vezes gênero e sexualidade, tá, gente? É Uhum. muito interessante. Você fala assim, às vezes o cara sente uma conexão, ele é hétero, mas assim, ele sente uma conexão muito legal com outro homem e tá tudo Uhum. bem.
entendeu? É com a energia dele que você está afim, não tem nada a ver, não necessariamente tem a ver com o corpo. Não sei se Uhum. vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de olhar para alguém que é esteticamente bonita, mas você não sentir vontade alguma de se aproximar daquela Claro. pessoa. Isso acontece Claro. demais, porque é energia. Então vamos lá. A primeira comunicação que acontece é a comunicação energética, tá? Agora, assim, a gente até pode fazer um dia uma outra live sobre a energia das coisas, Uhum. né? Como essa questão acontece. Mas, por exemplo, quando alguém entra num ambiente, a aura dela toca todo mundo que está ali. E todo mundo que está ali acaba também sendo tocado e tocando. Há um intercâmbio, uma troca energética. Eu e a Lu, a gente está trocando câmbio energético daqui, e as pessoas que estão assistindo a gente também estão recebendo um pouco disso, sabe? Desse toque. E eles também influenciam aqui, de maneira energética, de maneira quântica. Mas vamos focar na questão. Então eu cheguei no ambiente, tenho lá 5 pessoas. No momento que eu cheguei, como eu cheguei, eu estou agindo, a minha ação. Eles estão parados, então eles estão mais receptivos. Eles estão ali na deles. O campo já, o lugar, a energia do lugar já foi formada ali pela energia deles. Mas quando eu cheguei, eu interfiro na energia do campo. Então eu vou ressoar em todo mundo que está ali. E o meu campo vai tocar todo mundo. Algumas pessoas eu vou sentir aquela aversão, por quê? Porque a energia delas não bate com a minha. E, gente, tudo que eu sou está na minha energia. A nossa aura, esse campo eletromagnético, ele é a somática dos meus pensamentos, das minhas crenças, das minhas emoções, de quem eu sou. Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa mesquinha, orgulhosa, vaidosa, negativa, aquilo está impregnado. Ela não precisa falar, não precisa abrir a boca. No momento que eu chegar perto dela, e chegar no ambiente e a minha aura tocar com a dela, a minha alma sabe. E é por isso que é uma versão. Agora, ao mesmo tempo, cheguei, tem uma pessoa ali e senti uma conexão legal com ela, independente de tudo. Por quê? Porque a energia dela é uma energia que é afim a mim. A energia dela é uma coisa que foi agradável a mim. Por exemplo, tem gente, e é um trabalho que eu faço muito, principalmente com as mulheres. As mulheres falam assim, ninguém me quer, ninguém olha para mim e tudo mais. Essa energia que a própria pessoa tem sobre ela é a energia que fica dominante no campo dela. Ah, eu sou feia, ninguém gosta de mim, eu não presto para nada, eu nunca vou ser feliz. E aí no momento que eu não conheço ela, que eu chego perto, é essa informação que o meu campo recebe e é isso que eu projeto nela. Então é uma coisa assim, é como se fosse sabe a expressão, é como um cão que fareja o cheiro. Uhum. É mais ou menos isso que acontece. A energia, ele não sabe definir, só está sentindo ali. E é o que acontece com a gente. Essa coisa de primeira impressão vem antes, às vezes, do olhar. É Sim. na energia da pessoa. Aham. Entende? Então a primeira essa química que as pessoas falam vem disso. Tanto que, às vezes, a química pode durar ou ela pode mudar. Por quê? Porque padrões mudam. Ou às vezes você pode encontrar alguém num dia e não sentir vontade nenhuma de se aproximar dela, e passou um tempo encontrar e ver que a pessoa era muito legal, que ela Uhum. estava vivendo um momento difícil naquele momento. Então isso tudo interfere bastante. Então isso acontece também com os ambientes. Você falou sobre aquela coisa de chegar num ambiente e querer ficar, e chegar Aham. num ambiente e querer ir embora. Isso acontece por quê? Porque quando o seu campo, né, ele sentiu a energia, o campo é isso, a sua aura, o seu subconsciente, o nome que você quiser dar, a sua alma e tal. Quando ele sentiu a energia do ambiente ali, ele gostou, foi agradável, foi acolhedor ou não gostou. Uhum. Entende? Uhum. Então, nesse sentido, né? Tudo é padrão vibratório, tá, gente? Então, assim, é uma conexão que vem ou não. Então, por exemplo, você encontra uma pessoa que. E outra coisa, geralmente sentimentos são recíprocos, tá? Se você foi com a cara de alguém, 90% de chance daquela pessoa ter ido com a sua cara. E se você não gostou de alguém, 90% daquela pessoa também não ter gostado de você. Porque do mesmo jeito que a sua energia repeliu a dela, ela É também repeliu a sua. interessante. Legal isso. Sim. Acontece demais. E às vezes acontece com amigos, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, tipo assim, de um amigo que vocês gostam muito. Aí você chega perto deles um dia e tipo, uma coisa. E depois Não você tá descobre bom. que aquela pessoa falou de você. Uhum. Isso acontece demais. A alma sabe. Eu falo isso muito com os meus filhos sobre o quanto a mentira é um negócio assim que só engana o mentiroso.
Porque por mais que a pessoa com quem você está mentindo não descubra a verdade, a alma dela sabe. Então, por exemplo, a mulher traiu o marido. O marido nunca soube, mas você pode ter certeza, lá no fundo do coração dele, ele sabe. Isso vai afetar a relação de vocês? Sim, concordo. Então a intuição tem a ver com isso também? É essa Sim, intuição que você quer chegar? É nessa? sim, sim. Intuitivamente a gente sabe, a alma sabe porque a alma intui. Sim, por exemplo, quando a gente, os odores, né, o cérebro humano, ele quando tem um odor negativo, ele se afasta, é um risco, né, tipo, e tudo mais, porque ele aprendeu que ao longo da evolução, né, a ciência fala disso, toda vez que esse cheiro se fez presente, Uhum. alguma coisa ruim aconteceu. É igual o vermelho deixa a gente em estado de alerta porque a gente evoluiu que sangue põe em risco a sua vida. Sim. Então, a mesma coisa no campo energético. A sua alma sabe que quando uma energia, por exemplo, aquela pessoa ali é uma pessoa que ela é negativa. Se ela é negativa, se você insistir na convivência com ela, você vai sofrer. Então é uma preservação, entendeu? Esse sexto sentido é uma preservação da dor. E funciona, é um sexto sentido e funciona como todos os outros. Então, se eu sinto um cheiro de podre e me afasto, porque aquilo é ruim, atrai bicho e tal, é a mesma coisa. O seu sexto sentido está te mostrando que aquela energia é nociva e perigosa. De ouvidos, inclusive, tá, gente? E Uhum. outra coisa, química, gente, eu sempre falo isso muito com as pessoas, que a pessoa começa a confundir. Ela tá casada, tá feliz no relacionamento dela, conheceu um rapaz, conheceu uma moça, e tipo, Gilberto, eu tô até assustada. Tipo, esse rapaz, assim, eu amo meu marido, eu gosto dele, mas eu senti um sentimento, e aí ela às vezes já termina o casamento, ou confunde as coisas. As pessoas têm que mudar um pouco essa percepção também, tá, gente? A química pode ser para amizade. Inclusive, é muito. Gente, na adolescência, quem nunca cismou que estava apaixonado com o melhor amigo? E não tava coisa nenhuma. Depois que Era passa só o o tempo, carinho. você vê que não tá, né? Mas isso aí tem que ter um tempo. Ai, Deus, nada a ver. Mas por quê? Porque a gente confunde as nossas emoções. Uhum. Entendeu? Tipo, a gente acha que amor tem que ser consumido no sexo. E não, você pode amar as pessoas. Eu falo muito, eu aprendi isso principalmente. Eu aprendi isso muito com o Marcelo, inclusive. Eu falo, eu te amo pros meus amigos, eu falo mesmo, tipo, eu falo Uhum. para minhas amigas, eu falo para minha mãe, eu falo para pessoas importantes da minha vida. E amo mesmo, entendeu? Tipo, e não tem que ter desejo. Não, Amor e desejo são tão diferentes. sim, é verdade, tá Só certo que, isso. só que a gente a confunde, a trela. É igual aquela coisa da alma gêmea. Você fala, a alma gêmea pode ser uma irmã. A alma Pode, gêmea mas pode aí ser. isso que você falou, mas tem a ver também com essa coisa dos conceitos, assim, de amor e tal, de desejo, também tem um pouco a ver com autoconhecimento, porque enquanto adolescente a gente não sabe isso. A gente não Sim. experimentou nada, ainda para também dizer, ah, isso ou não é aquilo, né? Eu acho que a maturidade nesse aspecto específico vai fazendo com que você pareça, pelo menos, ou deva ter mais autoconhecimento, né? Porque também depende, eu acho que também não é dependente direto da idade. Deveria até ser um pouco, mas muita gente, na minha idade, eu tenho 20 anos a mais que o senhor, né? Que sou essa carinha de bebê, né? Com esses 20 anos a mais, eu cresci eu aprendi determinadas coisas que claramente na minha adolescência eu não tinha esse conhecimento. E aí a gente vai confundir amizade com amor, com desejo, com essa coisa toda, vai fazer um balaio, vai fazer uma confusão, até depois colocar as coisas nos seus lugares, né? Mas eu acho que isso também depende de um autoconhecimento, que é o que todo mundo deveria ter, para você falar assim, ah, eu estou sabendo aquilo que eu estou sentindo, demora, eu acho. Um tempinho, pelo menos. Né? Para você É. ter certeza. Então, assim, a grande maioria das pessoas, realmente, em tese, em teoria, né, uma pessoa mais madura deveria ter muito Tese. mais claro esses conceitos, mas na prática não funciona isso. A É, idade é simbólica, tipo, inclusive, às vezes eu vejo criança, eu acho que inclusive é muito o é, contrário, às vezes. Tipo é assim, mesmo. Ah, não, então me não conta aí. não que criança é mais madura, claro que não, sabe? Eu falo que hoje, fiz 25 anos aí mês passado, o que acontece? Hoje eu falo pra mim que eu falo com o Marcelo, eu falo com as pessoas próximas direto. Eu tô no melhor momento meu comigo. Tipo assim,
da minha vida. Eu acho que assim, eu estou em plena capacidade, sabe? Sabe quando você tá. Não é financeiro, não é nada disso, é você com você. Eu Conhecimento. falo que eu não trocaria a minha cabeça de hoje, quem eu sou hoje, por quem eu era na adolescência. É claro que eu queria não ter que me preocupar em pagar conta, não ter que me preocupar em PTU, em várias coisas. Mas, tipo assim, é claro que tem isso, isso pesa muito. Mas, por exemplo, às vezes uma criança está mais dentro da verdade dela do que um adulto. Ah, sim, concordo. Eu Verdade. vejo muito, por exemplo, eu vejo às vezes crianças que eram, tipo assim, nossa, inteligentes, crianças comunicativas, e aí quando chegou na escola, na adolescência, se Aí foi tornaram mudado, assim. né? Foi, e aí ela se perdeu. Eu acho que a grande questão, gente, do mundo é isso. Quem eu sou? O que eu quero fazer? Qual que é a minha missão? Entende? Enquanto Uhum. a gente não focar muito nisso, a gente vai sofrer. E outra coisa, enquanto eu não for inteiro, eu nunca vou viver uma relação. A numerologia ensina isso pra gente. 1 mais 1 é 2. Se for meio, não vai ser 2. Se for 1/2 e o outro for 0,2, não vai ser 2. Você só vai ter uma relação plena e verdadeira, que é a essência do Concordo 2, quando completamente mesmo. você for um indivíduo e o outro for um indivíduo. Gosto de ver. Enquanto você for meia gente, ou o outro for meia gente, vocês não vão viver uma relação. Uhum. Entendeu? O que vocês vão viver ali é um tentando compensar o do outro, é o que tem menos puxando para baixo. Uhum. Então, o primeiro passo para quem quer viver uma história de amor, o primeiro passo para quem quer se realizar na relação é se realizar enquanto indivíduo. Sim, Se perfeito. você não se ama, ninguém vai te amar. Gente, mas Gilberto, meu marido não fala que eu sou bonita. Então fale para você que você é bonita, cuide de você, não espere isso dele. Uhum. Porque senão ele nunca vai te ver. Entende? Tipo, assim, a forma. Você tem que se acariciar, você tem que se amar. Uhum. Uhum. E você falou uma coisa que é belo, essa coisa, eu estou em busca da minha metade. As pessoas têm que estar em busca do inteiro do outro, não da metade do outro, né? Porque as pessoas não se fazem de metade, se fazem de inteiros, de Sim, indivíduos, sim. como você falou, não tem como ser. É claro que existem complementações. É Sim. diferente de metade, né? Aliás, eu não gosto nem dessa palavra. Aliás, eu não gosto de palavra meio, metade, morno. Eu acho que é tudo a mesma coisa, entendeu? Porque no final das contas você acaba não dando todo de você e nem recebendo todo do outro. Então, quando não é inteiro, é metade, falta coisa, né? E falta Sim. aquilo que você não tem realmente para dar. Então, eu acho que você tem que preservar isso que você falou, a individualidade, o amor próprio, para poder, de fato, achar o inteiro no outro, né? É nesse Sim, sentido sim, que você exato. quer dizer. Certo? E Deixa até eu porque. cumprimentar só um instantinho aqui, ó, uma amiga minha lá da Bahia. Não fala que a gente está bastante brasileiro? Olha bem, Roraima, você de Minas, eu do Rio de Janeiro e a Amanda, que é taróloga também, uma querida lá da Bahia, entrou na nossa live agora. Ela estava também em atendimento. Então, boa noite. Regina, uma amiga minha, entrou também. Enfim, estão entrando as pessoas para nos prestigiar. Continua, querido. Ah, então, assim, eu acredito muito nisso. E outra coisa, essa coisa de metade da laranja, eu não sou metade. Tipo assim, sabe? Eu sou um Amigo. indivíduo inteiro, sabe? Eu carrego Deus. Isso é muito importante, né? A gente, aquela coisa do namastê indiano, né? O Deus Uhum. em mim, saúde o Deus em você e tal. Você? Aham. Deus, eu carrego Deus. Deus não é incompleto. Deus não é metade. Pelo contrário, Deus é tudo, né? Uhum. Então eu carrego essa essência divina aqui dentro de mim. Então, automaticamente, eu não posso me diminuir. É claro que eu não, dentro de quem eu sou, às vezes eu não sou muito bom em finanças. E aí é ótimo que o meu parceiro, a minha parceira seja bom em finanças, entende? Uhum. Mas isso que só é parte de quem eu sou, mas não é uma fragilidade minha. Se eu quiser me organizar, eu vou organizar minhas finanças, Sim. entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender isso, que a gente não. Outra coisa, gente. Ai, Gilberto, se eu não tiver alguém do meu lado, eu não sou feliz. Então, filha, coitado da pessoa que você for namorar. Vai sugar a Gente, energia dela toda, pelo amor de Deus. exatamente. Eu falo isso muito. Tem gente que, assim, tem nada contra quem faz e tudo mais, mas eu tenho uma percepção muito forte, assim. Eu acho que tem. As pessoas, pelo amor de Deus, me ajuda a ficar com fulano. Eu falo, minha filha, se eu fizer isso, eu vou estar sacaneando o fulano. Que eu nem conheço, tadinho. Porque assim, no jeito que você tá, com a carência que você tá, você vai ser assim, entendeu? O outro não merece isso, o outro merece alguém que some.
E eu sempre falo isso muito. Às vezes, Gilberto, por que a gente se separou? Se separou porque vocês não estavam se somando mais. A partir do momento que é só briga, cobrança, inferno, dificuldade, o próprio universo afasta. Porque o universo quer a felicidade dos dois. Não é Sim. só sua. Porque a gente lida como se o universo girasse em torno do nosso umbigo. E não, o universo não gira em torno de nós. O universo quer a minha felicidade tanto quanto a rã que está lá no brejo. Ah, muito Sabe? É de obrigada. verdade. Muito De obrigada verdade. pela rã lá no brejo. Vou acabar a live, eu falar, dona Rã, como é que é? Sabe? O universo, ele tem essa coisa, ele quer a felicidade de todos os indivíduos. E às vezes, isso é uma coisa que eu custei aprender. Porque Uhum. às vezes eu tô fazendo mal pro outro, Sim. sabe? E aí, enquanto eu não buscar fazer bem pro próximo na relação, o universo vai. Quer ficar juntinho? Ah, Gilberto, eu não quero separar do meu crush. Então, olha, fica bem, faz sua parte, entendeu? Que aí você já tá fazendo, já tá cumprindo o seu. Agora, briga, cobra, enche o saco, atrapalha a vida dele, pra você ver se o universo não vai te tirar. Uhum. O universo quer que duas pessoas têm que se somar. Se está subtraindo, se está diminuindo, se está atrapalhando, o universo vai tirar, vocês podem ter certeza. É engraçado, você está falando um negócio que está me lembrando também uma coisa que a gente já O conversou. Kátia também chegou aí. A Kátia é uma amiga nossa. Chegou aí também? Kátia Alvim. E a Paulinha entrou também aqui. Paulinha foi professora do meu filho quando meu filho tinha 3 anos. Meu filho E... tem 17, né? Vamos combinar. E assim, você me lembrou de uma coisa que é relacionamento tóxico, né? Você falou já, a gente já conversou sobre isso há algum tempo atrás, assim, muitos relacionamentos que nós conhecemos são tóxicos. E as pessoas permanecem nesses relacionamentos tóxicos, independente de qualquer coisa, né? Pelo inferno que vivem, porque estão acostumadas com os próprios demônios que existem, e é mais fácil você procurar e ficar com eles do que buscar uma situação talvez diferente que vai te fazer bem ou não depois. Mas só o risco que você corre de sair daquilo ali, porque você acaba se acostumando com o que é ruim, o que é péssimo no meu pensamento, é, nessa vida de costumes e de estabilidades e de confortos, falsos confortos, no caso, né? As pessoas se mantêm nesses relacionamentos tóxicos. E falo tóxicos teóricos e tóxicos práticos, né? Que existe o tóxico que você sabe, violento mesmo, que todo mundo fica sabendo, e tem aquela coisa velada, aquela coisa psicologicamente tóxica, que às vezes a pessoa não está nem tendo dimensão do tamanho. Então, assim, como faz? Né? Espiritualmente É, você está ali dentro, né? E vai estar, é, pelo menos durante um tempo, porque eu tem que acho estar, assim, ou não. eu acho que todo relacionamento, ele é um pouco tóxico, sabe? Tipo, eu acho que todo relacionamento é um pouco tóxico. Eu falo muito é claro que quando a gente fala normalmente de um relacionamento tóxico, a gente está falando de um relacionamento abusivo, né? Da violência física, violência Mas esse é o verbal e tudo mais. extremo Mas do acho que tóxico. Tem outras sim, toxicidades, né? sim, eu sou tóxico. Eu tenho essa percepção, sabe? Eu acho que é um passo importantíssimo para a gente entender. Eu sou uma pessoa tóxica. Eu sou tóxico no meu trabalho, né? No caso, eu trabalho mais sozinho, mas tipo, eu sou. Vamos pouco eu trabalhasse numa empresa com muita gente e tal. Mas a gente é tóxico nas nossas relações de modo geral. Por Uhum. quê, Gilberto? Porque eu sou um ser imperfeito. Eu sou um ser fragilizado, eu sou um ser que está em processo de evolução. Então, ao não ser perfeito, então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, o meu relacionamento, por exemplo. Eu sou inseguro. Eu vou projetar a minha insegurança nele. Então, automaticamente, o meu relacionamento, ele vai sofrer um pouco dessa toxicidade que a minha alma carrega, a insegurança dela. Os venenos que a alma humana carrega, insegurança, ciúmes, posse, inveja, tudo que você imaginar que seja negativo e que eu Uhum. carrego, eu vou projetar isso no outro. Sim. Então, qual que é o grande lance? Pelo menos é isso que eu busco muito na minha vida. Quando eu reconheço uma toxicidade minha, eu busco conter ela. Igual como se fosse um Chernobyl. Você tampa ela. É, porque é nesse sentido. Você tampa aquela toxicidade sua, lida você com ela. Eu acho assim, se eu sou inseguro, a pessoa com quem eu me relaciono, ela não tem que sofrer por isso. Eu preciso lidar com a minha insegurança. Ao mesmo tempo, eu não tenho que lidar com a toxicidade do outro.
Então, a partir do momento que a pessoa com quem eu me relaciono, ela tá vivendo processos tóxicos, o Chernobyl que vale para mim, vale para ela. Vai. Entende? Então, tipo assim, eu não aceito. Tipo assim, olha, olha, ó, eu não mereço isso. E você tem que reconhecer, olha, eu não mereço ser tratado assim, eu não mereço ser tratado assim. Olha, esse problema seu não tem nada a ver comigo, você se resolve, entendeu? Primeiro, você tem que dar esse passo, entendeu? E assim, é claro, gente, que a gente está falando de conceitos de espiritualidade, de evolução, de psicologia, que não são assim desenvolvidos num estalar de Sim, dedos. É um evidente. processo diário. Tem aquela imagem, né, do homem lapidando a si mesmo, que eu gosto muito, e que é Uhum. muito aquilo ali, todos os dias. Por exemplo, vou contar para vocês aqui, vou entregar meus podres aqui. Só a nível de exemplificação. Em vários momentos assim de DR, ficava a noite inteira no telefone, discutindo, brigando, 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 Você acabou brigando. de falar que não gosta de DR, não consigo nem imaginar. É, mas minha filha, Jesus, tem Já aquela música lá que a passou por Julieta elas. popularizou, Deus me proteja de mim. É tipo isso, é tipo isso. Ariano, Mas aí, Ariano. Ah, nossa, que fim de Xangô, filho de acontece. Xangô, não pode. Ah, E aí o que, que acontece? E eu falei comigo mesmo que é o seguinte, tipo, não é justo comigo e também não é justo com a outra pessoa. Sabe? Tipo, ficar a noite inteira brigando para no outro dia ficar tudo bem. E assim, mas as palavras malditas que eu disse, elas vão continuar ressoando, reverberando. E aí sim, eu fiz essa proposta comigo mesmo. Para a partir de hoje, eu não vou estar mais nesse lugar. Ainda que o outro, tipo assim, crie condições, eu posso entrar ou não na pilha. E eu escolhi não entrar mais. E é claro que, e aí, assim, tem muito tempo que isso não acontece. Desde que eu fiz essa proposta, não para o outro, para mim, sim, entendeu? sim. E eu acho que, e é isso assim, e aí outros pontos que eu fui falando comigo mesmo, que eu vi que eu sou, eu sei que hoje ainda eu tenho comportamentos que atingem a pessoa com quem eu me relaciono, toxicidades que a minha alma carrega e que eu tenho que lutar com elas. E é esse quem quer evoluir espiritualmente, quem quer ter um bom convívio, um bom relacionamento, isso vale também para pai, isso vale para mãe, isso vale para irmão, isso vale para Vale para a vizinho, relação, né? Para as relações, de modo vale geral. para de modo geral. Reconheça, através do autoconhecimento, as toxicidades da sua alma e não permita que o outro vibre ela, entendeu? Não, Uhum. sinta ou que isso ressoe nele. Mas não é fácil, gente, assim, porque o caminho mais fácil é ceder. Por isso que eu falo, a maior luta de um indivíduo, de um ser humano, é com ele mesmo. Uhum. Uhum. E não virar uma bomba atômica, né, para o outro. Sim. E eu quero, aí sim, se você ir por esse caminho, a chance de você transformar seu relacionamento afim, kármico, chama gêmea, Uma em coisa. alma gêmea é maior. Porque pelo menos você vai se aproximando da sua verdade. A gente se identifica muito com o negativo, sabe, Lu? Ah, eu sou estourado. Ah, eu sou nervoso. Ah, eu sou ciumento. Ah, eu sou possessivo. Ah, esse é o problema. Eu me defino por baixo. Sim, Entendeu? Não, sim. você não pode fazer isso. Você pode ser ansioso, vamos trabalhar a ansiedade. Uhum. Entendeu? E Uhum. aí sim você vai evoluir. E aí sim é crescer. O Uhum. homem, ele tem que. E é uma coisa que é muito importante para quem, para sendo espiritualista, para queimar karmas, gente. A gente tem que reconhecer a nossa fragilidade. A gente tem que reconhecer a nossa pequenez. Parar de achar que a gente é um bambambam, bam, bam, sabe? E entender que é todo dia. Entendeu? Sim, Todo dia. Buscar ser a melhor versão de você. sim. Difícil, mas mas tem que ser. É um processo, né? É um processo. De você se reconhecer. E tem uma coisa que eu acho que é maior também que isso aí, que é o seguinte: a gente tem que gostar da gente. Porque Sim. ninguém vai gostar da gente mais do que a gente. E gostar da gente sabendo que temos defeitos e virtudes, e os Sim. defeitos foram feitos para a gente corrigir, e as virtudes foram feitas para a gente aumentar e exaltar. Então, assim, eu falei uma vez para um amigo meu o seguinte: ou gosta de mim ou não. Eu cheguei numa situação já de vida, de experiência de vida e de tempo, que assim, ou aceita como eu sou, ou não vai aceitar aí também. Eu já cheguei num patamar que assim, eu sei muito bem quem eu sou. Aliás, é uma coisa que eu faço a minha vida inteira. Eu posso dizer para você aqui todas as minhas características boas e ruins.
Posso. Porque já fiz um trabalho todo em mim mesma de me reconhecer. Por Sim. isso que eu te falei que para eu falar do outro, eu preciso saber de mim. Então eu posso dizer para você, com toda a cara de pau que Deus me deu, todos os meus defeitos. E eu digo, e as pessoas que me conhecem intimamente sabem, que eu também não faço questão de esconder. Até porque eu gosto de mim com meus defeitos, e apesar deles, ou não. E aí você vai buscar de fato essa relação que ela vai crescer ou diminuir, vai depender. Mas é aquilo que você falou, vai reverberar o quê? Né? O que que você tem nesse contato com esse outro? Então, assim, pessoas vão ser repelidas, evidentemente, porque claramente as energias vão ser diferentes, e ao contrário. Então, assim, quando a gente começa a gostar da gente, e quando a gente começa a reconhecer quem a gente é enquanto essência, né? Sabendo que temos mil defeitos e mil coisas boas, eu detesto, e falei na live anterior com um amigo meu da história, que é o seguinte: ah, é fácil a gente falar assim, errar é humano. É, mas acertar não é não? É só errar que é humano. Então, quando a gente passa a entender que errar é humano, fala. Eu tô com a tia. Pois é, eu tô com a carinha de tia, vai. Deixa eu te Mas é falar. isso, né? Continua aí. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante que eu sempre falo muito. A humanidade gerou Jesus e a humanidade gerou Hitler. Eu e todo ser humano pode se aproximar de um ou de outro. De outro. Se algo foi feito por alguém, por um ser humano de carne e osso igual eu posso fazer também. Uhum. Né? Então, assim, só que o problema é que a gente se pauta por baixo, essa é a grande questão. Dentro Faço mesmo. eu tava dentro da espiritualidade, né, nessa parte de desenvolvimento espiritual, uma coisa que eu sempre falo muito com os meninos é o seguinte: você, né, no nosso caso, a Umbanda e tal, qual que é a questão que a gente fala? A Umbanda é uma religião, né, a nossa filosofia é muito o seguinte: defeito você tem, e muito, mas muito mesmo. Geralmente, quem procura religião está mais quebrado que quem não procura. Tá? Porque a religião, qualquer uma delas, igreja evangélica, igreja católica, participativos, né? Umbanda, espiritismo. Gente, quem tá ali dentro é porque tá quebrado mesmo. Sabe? O hospital chama quem? Doente. Não é assim? Quando você É, tá sadio, você vai pro hospital? Não. Então religião é para quem tá quebrado mesmo. Eu tô lá no meio, eu sou sacerdote religioso. Eu sei como é que faz funciona. ideia, Então a né? gente tem. Eu tô ali, e quem tá à frente, então, geralmente é os mais quebrados, ou então que tá mais dívida kármica aí para pagar. Então, o que acontece? Você tem uma. Você tem suas virtudes, e é elas que a gente vai focar. Ao invés da gente focar no defeito, porque tudo aquilo que a gente dá atenção cresce. Então, por exemplo, a energia é uma coisa assim: se eu foco nos problemas, eles amplificam. A É. gente vai focar nas suas virtudes. E aí o processo de se amar é importante. Opa, nossa, eu sou inteligente. Ó, eu escrevi um livro, eu faço lives assim que leva pessoas, converso com pessoas interessantes, eu crio diálogos maravilhosos, sabe? Então você tem que começar a ver todas as virtudes, a pessoa incrível que você é. E aí você começa a ver o quê? Que os problemas, os defeitos, as invirtudes, eles vão caindo. E a tendência é mais do bom, entendeu? Então, assim, em vez da gente ficar focando assim, defeito a gente trabalha, sim. Defeito a gente luta, sim. Mas a gente não luta diretamente. A gente alimenta as virtudes. Que aí os defeitos morrem de fome, Boa frase, gostei disso aí. sabe? As suas virtudes. Então, gente, Gilberto, eu sou muito ciumento. Não adianta você lutar contra o ciúme. O ciúme vai vencer você. Tenta trabalhar a compreensão. Meu namorado não pode olhar para o lado. Vamos entender. Sabe, tenta Exato. assim trabalhar a compreensão, já que o ciúme você não consegue lidar agora, vamos trabalhar a compreensão. E aí quando você vê, a compreensão já devorou os ciúmes. Gilberto, eu sou muito insegura. Vamos trabalhar, o que você é boa? Eu sou muito bom em vendas. Então vamos levar o que dá certo nas vendas para as suas relações pessoais? Então é esse ponto, entendeu? É direcionar o que você tem de melhor para suprir o que você tem de pior. Aí você gera um equilíbrio. Ah, que legal. Interessante essa forma. Muito Porque se você interessante. ficar focando assim, Gilberto, o meu defeito. Não, mas acabou, entendeu? Tipo, se você ficar focando, eu sou. Não, eu sou inseguro, eu sou hiperativo, eu sou ansioso. Nossa, gente, eu me descobri tão ansioso na pandemia. Eu acho que foi uma coisa assim, uma revelação muito grande, assim, eu me descobri muito ansioso.
sabe, eu sou muito impaciente, sabe, eu penso muito em mim. Tipo assim, às vezes eu atropelo as pessoas na minha. Atropelei a Luciana várias vezes na live aqui querendo falar. Nossa, não atropelou Eu, nada. Que eu isso? atropelo as pessoas, sabe? E eu reconheço esse defeito em mim. Entendeu? Então acho que é importante a gente reconhecer o defeito, mas na hora de se identificar, eu sou um cara, gente fina, eu sou uma pessoa que tem uma energia, que gosta de estar brilhando lá em cima, eu sou uma pessoa que alto astral. Que E nem aí gosta você de pintar o começa. cabelo, né? Que nem pinta o cabelo de vez em quando. Coisa básica. Nem gosta de tirar foto, né? Ah, tá. Ah, tipo, Isso é coisa básica. oxe. Então, assim, é nesse sentido, você começa a focar. Acho que esse é o caminho, sabe, da espiritualidade. Focar no que você tem de melhor. E aí o que você tem de menor acaba Acaba morrendo de devorando. inanição. Adorei isso. Ah, mas eu adorei isso num grau que você não está entendendo. Agora, é, deixa eu te. Não sei nem que horas são, porque eu não presto atenção no tempo, tá? De verdade, não faço ideia. Tá tão gostoso o papo que eu não tô nem aí prestando atenção no tempo. Se você tiver compromisso, alguma coisa, você me corta, porque se deixar, eu falo até amanhã, querido. Né? Sabe que eu falo, né? É, voltando num negócio que eu pensei aqui, e aí eu queria que você me ajudasse. Eu ouvi de um amigo meu também, espiritualista e tal, que, como é que ele falou? A sombra do outro. Tem uma questão também nova para mim, que eu também não conhecia esse termo. Passei a conhecer pelo livro, né, da Cláudia Lisboa, que existe um lado sombra, né, pensado, não sei, você explica como você puder, que existe um lado sombra de cada um. E esse lado sombra, aí uma outra pessoa me disse, esse lado sombra, quando encontra o lado sombra do outro, isso é tão forte, isso é tão intenso, isso é tão conectado, que são almas que, por exemplo, o exemplo que ele me deu foi o seguinte, idosos, vamos dar um exemplo assim, idosos que a vida inteira estão juntos e que viveram muito bem aquela vida e que escolhem morrer juntos. E que acontece? Por exemplo, a mulher ou o homem morreu hoje e não por escolha que eu digo de ter algum problema de saúde, não, mas logo em seguida, pela ausência do outro, pela tristeza, sei lá, morre também. E isso aconteceu próximo a mim, né, num casal que eu conhecia e o marido morreu primeiro, eles se davam a vida inteira muito bem, se deram a vida inteira muito bem, e ele teve um câncer de fígado raríssimo, um senhor super jovem, super para frente, e a esposa, e eu conheço a filha deles, que a filha deles é muito minha amiga, filha única, inclusive, e quando ele morreu, a filha falou para mim assim, minha mãe não vai aguentar. E a mãe, de fato, começou a dizer para a filha, eu não estou aguentando, com a ausência dele, não estou aguentando, e começou a distribuir bilhetes pela casa dela, olha que situação complexa, dizendo que não estava aguentando, que não ia aguentar e tal, e ela infartou 2 meses depois e morreu. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Esse outro amigo meu falou sobre isso, que esse lado sombra encontra o lado sombra do outro. E quando isso acontece, são pessoas que vão morrer juntas de alguma maneira, porque nesse sentido, um morre, o outro morre, porque encontraram assim um lado mais íntimo, mais espiritual, enfim. Então, isso é assim, funciona desse jeito, é assim que você vê. E como é que você vê essas relações longevas, mas que de fato são conectadas? Não são longas só porque são. Sim, sim. Eu acho assim, eu acho meio forte. Falar de sombra, inclusive Super tem um livro, forte. eu recomendo, O Efeito Sombra, de Pak Chopra. Fala muito sobre a sombra e a psique. Sim. Sombra, inclusive, é um dos aspectos que Jung adorava falar, esse arquétipo da sombra. Mas o que acontece? Primeiro, é uma coisa que acontece muito, e eu vou dar uma outra coisa que vocês vão rir agora. Tem gente que. Eu li isso num livro do Tibete, tem muito tempo. Muito das questões espirituais, gente, a gente não encontra na literatura ocidental, não. O ocidental ela é bem coisa. Mas o que acontece? Vocês já viram, por exemplo, que existem relacionamentos, geralmente a mulher, tá? Acontece isso. Onde a mulher é mais cheinha e fica cada vez mais bonita depois de uma certa idade. E o homem vai minguando, vai secando, vai secando. E você já reparou que existe mais viúvas do que viúvos? Sim. Consegue reparar isso? O que acontece? Não estou dizendo assim que é inconsciente esses processos. Uhum. Mas muitas vezes
quando a pessoa, assim, ela, por exemplo, muita gente não pensa em divorciar, já se tornou uma crença na pessoa que ela tá casada mesmo, eu vou ficar com ele. Mas ela não tá tão bem, ela tá cheia de vida, né? Mas ela tá confortável naquele casamento. Mas assim, ela não sente mais paixão, aquela coisa, aquele fogo que movimenta. Sabe o que acontece, gente? Um começa a vampirizar o outro para um ir primeiro. É o mesmo processo dos idosos que acontece muito. Isso acontece Que demais. horror! Comecem a reparar, por exemplo, esse tipo de relacionamento. Eu falo que tem gente próxima a mim, eu percebo muito isso. A mulher está cada vez mais bonita, ela está envelhecendo, está ficando mais bonita, e o homem está acabando. Se continuar nesse tempo aí, não dou muitos anos para ele ficar vivo mais, não. E isso acontece. Por quê? Porque o que tem mais energia, ele não doa, nesse caso, ele vampiriza. Quando se trata de egrégoras, almas e essências, a egrégora maior se alimenta da menor. É igual o tubarão que come o peixinho. Nossa, que E coisa aí, horrível! eu sei assim, isso é uma coisa assim, muito, muito doida de ver. Gente, eu vejo muito isso acontece demais. Gilberto, eu tenho que resolver isso logo. O que eu tenho que fazer? Tem que trabalhar a sua individualidade, entendeu? Cortar, porque se você fica muito dentro do campo do outro, o outro vai te sugando. É a mesma coisa que acontece no caso dos idosos aí. No caso ali foi uma programação mútua. Aí É, eles não conseguiram viver a vida sem o outro. Então ela colocou na cabeça dela que ela não consegue viver sem ele e acabou indo embora. Não é uma coisa que precisa acontecer não, tá, gente? A gente romantiza muito isso, mas não é assim tão bonito assim na prática, porque cada vida é vida. Sabe? Tipo assim, cada vida é uma vida. Então, assim, por mais que a gente, é lindo, viveram uma vida inteira e morreram juntos. Você tá reduzindo duas essências divinas a pedaços de uma só. é. Consegue entender? Sim. Tipo Uhum, assim, uhum. é bonito, é romântico e tudo mais, mas dentro de um olhar prático, não é tão legal assim, não. Ela é um indivíduo, ele é outro indivíduo. Só que ela colocou na cabeça, ela programou o processo. Ela, não, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, de jeito nenhum. Outra coisa que acontece muito, isso aí, só para vocês entenderem como essas programações são muito fortes. Quando eu parar de trabalhar, eu não vou fazer nada. Quando eu parar de trabalhar, eu não vou fazer nada. A maioria das pessoas desencarnam pouco tempo depois que aposentam. Verdade. Se vocês, a Que aí não faz expectativa de. mesmo, né? Exatamente, Aí porque vai você fazer mais nada programou mesmo. a sua vida inteira, você se programou para não fazer nada. E tudo, gente, viver é fazer alguma coisa, viver é ação. Uhum, Então, por exemplo, eu falo assim, dentro desse processo de aconselhamento espiritual, quando eu atendo uma pessoa na terceira idade, eu mando ela fazer coisas. claro. O que você gosta de fazer? Você gosta de Propósito, fazer o quê? né? Tem que ter Você tem que propósito. ter propósito. Quando perde-se o propósito, perde o sentido encarnatório. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas programações que a gente faz. No caso ali, eles tinham uma simbiose energética, e é uma coisa que acontece de relacionamentos de longa data. Por exemplo, outra coisa que é comum, eles se parecem. É, Relacionamentos assim, se você olhar o rosto sim. do casal, eles se parecem. Porque eles estão dentro do mesmo campo, dentro da mesma energia, entendeu? E é isso que acontece. Às vezes desenvolvem as mesmas doenças, tomam os mesmos medicamentos por causa desse processo. Por isso, gente, eu sempre recomendo numa relação você estar imerso, obviamente, na relação, mas preservando sempre a sua individualidade. Que aí você vai ter dois É. campos que se interagem, mas que permanecem. O que acontece é uma união de campos e uma programação dela. Eu não acho tão bonito assim, não. Eu acho bonito quando sempre achei porque romantizava a questão pensando nisso aí que eu estou te falando, né? Achava bonito assim, ai, que lindo. Quando eu sei que é uma relação saudável, é evidente. Quando é uma relação que é uma porcaria e você quer morrer junto pra quê? Eu não sei, né? Mas nesse caso específico desse casal, eles eram muito unidos mesmo. E era bonito de ver, sabe? Era uma união real, visível. E ela tinha medo, provavelmente, da vida sem ele, né? Tipo assim, Sim, ela porque ficou tão habituada. pois é, pois é. E morreram com idades próximas de 80 anos. Assim, é bonito pela história deles, nesse sentido que eu quero Sim. falar. Né? Assim, não, não, assim, né, eu entendo também, mas eu tenho essa percepção. E é um processo energético, assim, muito forte, Mas aí tá? você ia Isso falar do lado acontece. sombra, da questão Sim. da sombra.
a sombra, né, de um indivíduo é uma coisa muito interessante. Ele está muito associado, por exemplo, a sombra ela é uma projeção involuntária, né? Por exemplo, tem luz aqui, dá para ver Hum, mais ou menos a minha sombra projetada aqui. Então o que hum, acontece? Toda vez que a luz se manifesta, ela gera sombras. E é o que uhum, acontece. O ser humano, né, o indivíduo, ele é solar, né? A alma humana ela é solar. Então, automaticamente, ela vai gerar sombras, projeções de sombras. O que, que é sombra? A sombra também não é má, tá, gente? A sombra não é ruim. A sombra faz parte de alguma coisa. E ela geralmente ela está surpresa. Vou te dar um exemplo aqui. Tentar puxar isso, entender que a sombra ela deve ser acolhida e não afastada. A sombra ela representa todo o aspecto, né, que a luz irradia aqui, né, à frente. Então isso aqui fica iluminado. Tudo aquilo que não tem luz, que não recebe luz, está banhado pelas sombras. uhum. Então a sombra na psique humana, né, ela representa todos os processos não reconhecidos da pessoa. Ela representa tudo aquilo que não é olhado. E existem N motivos do porquê que esse olhar não é dado. Pode ser, por exemplo, a pessoa sofreu um abuso na infância ou na adolescência ou durante um relacionamento. Ela não quer olhar para aquilo, porque olhar para aquilo é reviver aquele ato. Aquilo faz parte da sombra dela. Uhum. A pessoa, por exemplo, ela tem baixa estima. Ela não tem uma boa relação com o corpo. Então, olhar para si própria, para o corpo, para as noções de beleza e tudo mais, faz parte do aspecto sombra. Mas a sombra, ela não é nada. Elas só são um conjunto de coisas que não estão iluminadas pela sua consciência divina, pela sua alma solar. Então, assim, a gente, parte do processo de evolução, de crescimento e tudo mais, é ir colocando luz nessas sombras e acolhendo elas. Então, assim, é muito importante isso. Assim. É claro que se elas estão ali, fora do seu espectro de luz, né, fora do seu espectro de alma iluminada, tem um porquê tá ali. Que você não consegue lidar, porque é uma coisa que foge às suas capacidades naquele momento. A gente tem muito isso, eu não consigo lidar com uma situação, eu jogo ela para segundo plano. Né? A Uhum. gente faz isso com as nossas emoções, com as nossas situações. Só que, para que a gente possa atingir o nosso potencial, a gente vai ter que iluminar as nossas sombras. Sabe? E aí é um processo doloroso, é uma coisa de cada vez. Você não consegue lidar com tudo. Mas as sombras é isso. É um conjunto de situações, contextos, que por algum motivo não estão sendo iluminados. E o que é essa iluminação? A sua atenção. Você não quer ver. Só que o fato de você negar, não querer ver, não quer dizer que elas não existam e não quer dizer que elas não vão influenciar. Muito pelo contrário. Porque geralmente existem mais coisas nas suas sombras do que na sua luz. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu vejo assim, a pessoa vira pra mim e fala assim, Gilberto, eu tive 3 relacionamentos e nenhum deles deu certo. E aí você vai estudar, 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 estudar. No fundo, a pessoa tem uma questão mal resolvida lá, né? Sem Lá no primeiro. citar, lá na primeira infância. A pessoa tem por exemplo, aconteceu um rapaz que eu atendi recentemente. O rapaz pulou a adolescência, ele foi pai muito cedo. Foi pai com 16 anos e é um paizão, é uma pessoa assim maravilhoso. Só que existe um aspecto sombra nesse paizão que ele é. Por quê? Ele projeta nos filhos o pai que ele não teve. Além disso, ele teve que pular aquela etapa do jovem de beber, sair, divertir. E isso faz falta para ele hoje. Ele sente um vazio que ele não consegue entender. Por quê? Porque ele pulou toda uma etapa da vida dele. Então, mesmo em coisas aparentemente positivas, as sombras estão ali. Uhum. Então, por exemplo, eu falo, não tem nada de errado em você ser um paizão como você é. Só que você tem que entender que existe uma sombra por trás disso, que é o pai que você não teve, que você está compensando. Não, minhas filhas jamais vão viver o que eu vivi, inconscientemente falando, entendeu? Só que Uhum. ele se sobrecarrega, e aí ele vive em função daquilo ali, e aí aquela carência de festa, de liberdade que ele sentia, só Agora, é ampliada. Porque agora ele não tem. Tipo, entendeu? entendi, Então a sombra é isso. entendi. Então tá. Para fechar, meu querido, senão a gente vai falar até amanhã, como eu disse, é,
O que que você acha que está faltando na humanidade em relação a essa busca? O autoconhecimento, a gente chegou à mesma conclusão, né? As pessoas precisam se autoconhecer para para poderem falar o que pensam que podem. Mas fora isso, o que que você acha que na humanidade está faltando nessa questão espiritual, né? Para a gente atingir pelo menos uma consciência coletiva de grandeza, de compaixão, de altruísmo, de uma empatia real, porque é muito fácil falar, ah, sou empático, quando muitas vezes as pessoas não são. Virou moda até falar que você tem empatia, né? Tem gente que não sabe nem o que significa empatia. E aí eu acho até graça quando eu vejo. Mas assim, o que que você acha enquanto uma pessoa que estuda religiões, que trabalha com o ser humano, né, que tenta entender o ser humano no seu dia a dia e a si mesmo também, o que que você acha que está faltando para a humanidade para a gente atingir? O nirvana a gente não vai, né? Infelizmente, não nessa vida, eu acho. Mas assim, o que a gente pode esperar e pedir e almejar que a humanidade tenha que está faltando, acho que, em muita gente. Eu acho assim, é um assunto muito complexo assim da gente tentar definir, né? Mas eu sempre acredito mesmo que acho que uma das coisas que é mais importante o autoconhecimento é tudo, né? Nesse sentido, claro. Mas eu acho que falta no ser humano a atenção ao momento presente. Eu acho que a grande questão é a gente sofre, né? A gente até falou um pouco sobre isso na última live, por processos passados, processos futuros, situações que de fato nem estão acontecendo. Ah, minha mãe deve estar pensando isso de mim. Ah, meu chefe acha isso de mim. Você começa a sofrer também por situações que nem estão acontecendo, só acontecem, né, dentro do processo mental e tudo mais. Eu acho que falta muito o aqui e o agora. A melhor maneira do ser humano lidar com os seus conflitos, com as suas questões, é focando no aqui e o agora. Por exemplo, cada um que está assistindo a gente na live, tenta ver, olhar para o lado, para a realidade que você está vivenciando. Claro que cada um está numa casa, cada um está vivendo uma situação, mas olha quanta dádiva a gente tem. A gente tem uma casa, muitas vezes, a gente tem uma cama para deitar, a gente tem alguém do lado, a gente tem tanta coisa boa que eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Só que a gente só vai conseguir ver isso olhando para o lado, sabe? Olhando para o aqui e o agora. Não importa, ah, Gilberto, mas eu nunca fui feliz num relacionamento. Hoje você está num relacionamento? Não, então por que você está puxando essas dores para aqui agora? Por que você está, entendeu? Por que você está trazendo isso? Ah, Gilberto, entende? Eu falo muito disso. Eu acho que o ser humano ele precisa de liberdade, mas ele só vai alcançar essa liberdade, né, quando ele libertar da maior cárcere, que é ele mesmo, entendeu? Você tem que se libertar. É claro que, gente, tem dia que a gente acorda pela manhã e tá tudo, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, tá tudo um saco, sabe? É ruim, é chato, falta opção, entendeu? O processo financeiro da maioria das pessoas está bem escasso. Assim, é muito complexo o que a gente está vivendo. Teve gente que perdeu familiares, perdeu amigos. Então, assim, tá muito tenso. Mas é acordar todos os dias, respirar, né? Agradecer a Deus, ao universo, por esse dia e viver. Porque o universo quer que você viva, sabe? O problema é que a gente vive processos muito mecanizados hoje em dia. Até o sexo hoje em dia é mecânico. Você vai, sai, vai pra balada, Né? ficou automático. Você nem sente mais, sabe? Viva, tá comendo, gente, come aquele prato e degusta. Às vezes, às vezes a gente come, você nem sente o gosto do que você tá comendo. Verdade. Às vezes, por exemplo, você não sente a textura da cama, do sofá que você deita. Sabe, você não se permite ter momentos de prazer. Por quê? Porque você está preso no ontem, você está preso no amanhã, você está preso em realidades paralelas, está esquecendo do aqui e do agora. Eu acho que se eu fosse dar um conselho para você, viva cada situação com a intensidade dela. Se você está num velório, isso eu aprendi com o Marcelo também. Se você está num velório, chore. Ali é o lugar de chorar. Ali é o lugar geralmente a gente chora no velório por tudo que você não fez pelo morto, né? Uhum. Chora mesmo. Ali é o lugar. Se você está numa festa, se divirta, sorria, brinque, né? Se você está relaxando, relaxe. Mas faça somente aquilo que você está fazendo.
Meu Tem amor. um ditado, só para terminar, tem um ditado zen que fala assim, um cara queria evoluir, né? Aí pegou um mestre espiritual lá, o mestre assim, mestre, o que eu tenho que fazer para evoluir? Aí ele tá assim, vou te ensinar então. Lave pratos. Os pratos estão lá na cozinha. E o cara lavou, mas aí ele era muito prato, não tinha nada a ver com o que ele queria. Aí ele tá assim, aí só reclamou. Aí ele voltou e falou, os pratos estão lavados. E agora? Lave pratos. Mas eu acabei de lavar. Ele falou, não. Agora eu quero que você só lave os pratos. Se Essa é a questão. concentra É naquilo, né? fazer aquilo, concentre no que você está fazendo. E a dor passa. Porque a gente fica vivendo dores que são irreais. Karmas que nem existem. Karma é uma escolha, gente. Quando a gente entender isso, acho que a grande mensagem é essa. O karma não é uma imposição do universo. Nós escolhemos os nossos karmas com as nossas escolhas. Uhum. Lindo. Que lindo. Você me lembrou do Santo Agostinho, que ele falou que não deveria existir presente, nem passado, nem futuro. Deveria existir o presente do pretérito e o presente do futuro. Que aí a gente entende que é tudo hoje, e é tudo agora, é tudo presente, né? Por isso que o presente tem esse nome, né, de elogio, de um presente mesmo, né? O futuro é agora. Então, assim, não existe o futuro, na verdade, não é isso? Viva hoje, né? Exatamente. Porque você só Tá pode hoje. viver hoje, não é isso? Meu É isso querido, mesmo. muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz com a nossa live. Foi um prazer gigante, de novo, a gente conversar, a gente poder dividir essas dúvidas, né? Que eu tinha várias e acredito que outras pessoas também tinham. Muito obrigada pela sua didática, pelo seu tempo, pela sua paciência, porque eu falo muito. E Nada. que a gente faça mais, que a gente tenha sempre assunto, porque independente do tempo que a gente vem vivendo, o que a gente tem que preservar é isso aí. Carinho, amizade, respeito. E eu respeito muito você. Muito obrigada. Beijo pro Marcelo aí também. Beijo pessoal de Roraima, o pessoal da Bahia, o Beijo. pessoal do Rio que entrou na live, o pessoal de Minas também. Tá bom? Muito, muito obrigada, gente. Muito boa noite para todo mundo. Boa Beijo. noite, gente. Um Tchau, abraço. gratidão aí a todo mundo que assistiu a gente.